Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Wednesday, o telecinético mais forte. Capítulo 91, o primeiro sorriso. Luke viu o soco de Walker em câmera lenta. Normies eram muito lentos. Os socos de Natasha e de qualquer outro pária eram muito mais rápidos. Ele desviou do soco com facilidade. Ele nem usou seu Haki de observação. A velocidade de um Normie era inferior à dele. Se ele soubesse disso, ele poderia ter enfrentado os valentões do passado apenas com sua força física. Mas ele nunca foi uma pessoa que treinava seu corpo e não conhecia nenhuma arte marcial. Após desviar do soco, ele estendeu o braço e agarrou Walker pelo pescoço. Ele o levantou do chão e começou a sufocá-lo. Walker lutou para se libertar, mas todo esforço foi inútil. O aperto de Luke tinha uma força irreal. Solte a aberração! Gritaram Carter e Jonah, avançando em direção a Luke para libertar seu amigo. Wednesday parou de observar o silêncio e se lançou em direção aos dois garotos que a encaravam com desprezo. No entanto, um soco da garota nocauteou Carter em segundos. O corpo do peregrino caiu no chão, inconsciente. Jonah olhou para isso em choque e descrença, mas não conseguia pensar mais. Ele já tinha Wednesday na frente dele, prestes a atacá-lo. Ele decidiu dar um soco com toda a força no rosto da garota. Wednesday desviou do soco com a maior facilidade. Ela agarrou o braço de Jonah para colocá-lo em uma chave de pescoço, mas naquele momento, ela teve uma visão. Seus olhos reviraram em sua cabeça, e ela foi nocauteada. Jonah olhou para isso com perplexidade, mas aproveitou a oportunidade e tomou Wednesday como refém. Ele olhou para Luke e viu que ele ainda estava sufocando seu amigo pouco a pouco. Deixe-o ir se você não quer que sua namorada se machuque, gritou Jonah, agarrando Wednesday pelo pescoço. Luke virou a cabeça e notou Wednesday inconsciente e capturado pelo Normie. Ele parou de se esforçar e soltou Walker, que caiu de joelhos, tossindo e recuperando o fôlego. Uma visão agora, pensou Luke, olhando para Wednesday inconsciente. Ele olhou para a mão feia de Jonah segurando o pescoço de Wednesday e franziu a testa. Por alguma razão, ele não gostou que esse Normie fedorento estivesse tocando Wednesday. Sua atitude relaxada mudou para uma de pouca paciência. Bom, agora, antes que Jonah pudesse terminar a frase, ele viu o punho de Luke vindo em direção ao seu rosto até que bam. Seu nariz quebrou e ele sentiu uma dor no rosto até ficar inconsciente, assim como seu amigo Carter. Luke pegou Wednesday para que ela não caísse no chão. Ele a agarrou pela cintura e olhou para o rosto dela que parecia adormecido. Wednesday abriu os olhos lentamente. A primeira coisa que viu foi o torso de Luke a poucos centímetros dela. Ela olhou para cima e viu os olhos azuis de Luke observando-a. Ela também notou as duas mãos de Luke em sua cintura fina segurando-a. Você está bem? Você foi nocauteado do nada? Perguntou Luke. Wednesday notou Jonah no chão com o nariz quebrado e inconsciente. Ela entendeu a situação instantaneamente. Por causa de suas visões, ela ficou inconsciente por alguns segundos. Então ela foi pega pelo Normie Boy e Luke a salvou. Salva por um homem, pensou Wednesday, amaldiçoando suas visões psíquicas. Não é nada, Wednesday disse, empurrando Luke para longe com as mãos e o impedindo. Ela não estava acostumada a tanto contato físico. Luke não fez muito caso disso, ele não esperava receber os agradecimentos de Wednesday. Sem dizer uma palavra, ele andou até o Normie que levou Wednesday. Ele se abaixou e olhou para ele mais claramente. Seu nariz estava quebrado pelo golpe que ele havia recebido. No entanto, ele ainda respirava. Devo matá-lo? Perguntou-se Luke, estendendo a mão em direção ao rosto de Jonah. Seus olhos estavam frios, e ele estava realmente debatendo se deveria matar esse Normie e seus outros dois amigos. Pare, Luke, disse Wednesday, e a mão de Luke parou a poucos centímetros do pescoço de Jonah. Embora eu apoie a moção do que você está prestes a fazer, não é o momento. Olhe ao redor, Wednesday acrescentou. Luke notou que vários Normies tinham visto a altercação e estavam observando-os. TSCH Luke estalou a língua, levantou-se e começou a caminhar em direção à saída do Pilgrim Road. Você deve se lembrar do que eu lhe disse da outra vez, disse Wednesday, seguindo Luke. Que coisa? Perguntou Luke. Você deve ser meticuloso. Ainda mais se você quer assassinar alguém. Você não pode fazer isso em um lugar público com tantos olhos e em plena luz do dia. Wednesday respondeu como se o que ela estivesse dizendo fosse a coisa mais normal do mundo. Sim, eu sei. Como você sabia que eu queria matá-lo? Perguntou Luke com uma sobrancelha levantada. Quando ele estava debatendo se deveria ou não assassinar aquele Normie, sua expressão permaneceu a mesma de sempre. Ele não tinha um olhar psicopata ou um sorriso louco. Não sei. Só soube quando vi seu rosto. Estranho, Wednesday pensou com uma expressão pensativa. Não se preocupe. Tenho boas notícias, disse quarta-feira sem responder à pergunta. Milímetro, o que foi? Perguntou Luke, curioso. As boas notícias de quarta-feira eram estranhas, provavelmente uma calamidade para outra pessoa. O Normie que você queria matar estará morto em algumas horas, e você não terá que fazer nada. Não é uma boa notícia, respondeu Wednesday, e um sorriso estava se formando em seu rosto atraente. Wednesday era muito popular, embora ela não soubesse, nem quisesse. Sua aparência era única e muito atraente. Seu sorriso faria muitos caras se apaixonarem, mas ela nunca sorri. Ela só sorri quando fala sobre um assunto obscuro como o futuro assassinato de uma pessoa. Como Luke esperava, as boas novas seriam uma calamidade para outra pessoa, mas isso não importava muito para ele. Ele ficou mais surpreso ao ver o sorriso de Wednesday.
Não era um sorriso tradicional mostrando os dentes. Seus lábios estavam fechados, e uma curva suave se formou em seu rosto, mal levantando os cantos de sua boca. Sem palavras, disse Wednesday, pensando que Luke estava surpreso com o que ela acabará de lhe dizer, embora não fosse por isso. Era por causa do sorriso dela. É claro. Como você sabe disso? Você consegue ver o futuro? Perguntou Luke, voltando à realidade. Contar a ele não vai mudar nada. Além disso, o diretor já sabe, pensou Wednesday. Sou um usuário de aura dupla. Além da aura negra, possuo uma aura violeta que despertei há pouco tempo. Quando toquei naquele Normie, tive uma visão de seu futuro em que ele morre, explicou Wednesday. Entendo. Quão precisas são suas visões? Perguntou Luke. Agora, ele estava interessado. Esse Normie não deveria morrer na série da Netflix. Era uma ocorrência nova. Eles não são 100% precisos, mas sempre o que eu vejo vai acontecer. Pode ser mudado. No Festival da Colheita, vi Rovan sendo morto por um monstro desconhecido, mas você o salvou. Outro dia, vi um velho sendo atropelado por um trator e em uma hora, voltei à cena e aconteceu, respondeu Wednesday. Um poder muito conveniente. Você pode ver algumas horas no futuro e se quiser alterá-lo, disse Luke. Sim, embora nem tudo esteja claro nas visões. A causa da morte às vezes não é clara, e eu só vejo os últimos momentos de sofrimento da pessoa. Além disso, não é bom ficar inconsciente ao tocar em uma pessoa ou objeto, disse Wednesday com uma leve careta. Entendo. Você conseguiu ver a causa da morte do Normie? Perguntou Luke. Sim. Aqui estão as boas notícias de verdade. Aquele Normie será morto por Hyde na floresta. Nós seremos capazes de observar e confirmar nossa teoria, respondeu Wednesday. Luke entendeu o que ela quis dizer. Ela queria observar o assassinato de longe e ver se o Hyde mutilou uma parte do corpo do Normie e levou consigo. Se isso acontecesse, eles poderiam confirmar que o Hyde estava coletando partes do corpo para um propósito. Isso significaria que o Hyde está sendo controlado por uma pessoa, já que a besta não parece ser do tipo inteligente para tirar partes do corpo de suas vítimas. As informações no diário do fundador do Nevermore sobre o Hyde seriam confirmadas. É por isso que Wednesday sorriu. Ela pôde confirmar suas teorias e também testemunhar o assassinato de uma pessoa que queria bater nela e tocá-la enquanto ela estava inconsciente. Então devemos esperar que ele saia do Pilgrim World e segui-lo. São quase 2 horas da tarde. Em 2 horas o lugar fecha, disse Luke, olhando para o relógio em seu celular. Wednesday assentiu. Ela tinha que ser paciente e aguentar ficar naquele lugar irritante por 2 horas, mas ela aguentaria. Para perder tempo, eles foram até uma taverna da época dos peregrinos para comer, já que não comiam nada há algum tempo. A comida era baseada naquela época e era horrível. Ambos criticaram a arte culinária dos peregrinos, mas comeram pois pagaram e estavam com fome. Os garçons odiavam esse casal de adolescentes tão rudes e francos, mas eram clientes que não podiam expulsá-los. Quando o crepúsculo começou a cair, os visitantes começaram a deixar o local. Luke e Wednesday se esconderam e seguiram Jonah de perto. Em seu rosto ele tinha um curativo no nariz. Mesmo com o nariz esmagado, ele teve que continuar trabalhando. Eles não foram descobertos por ninguém, pois Wednesday usou sua habilidade furtiva em Luke e nela. Eles eram imperceptíveis aos olhos dos Normies, como se eles derretessem nas sombras e se tornassem quase invisíveis. Preciso disso para quando eu tirar as fotos dos Selmans, Luke pensou, espantado com a habilidade furtiva. Quanto mais noite era, mais eficiente a habilidade se tornava. Outra coisa surpreendente é que para poder envolver Luke, ele tinha que estar perto de Wednesday, e ela concordou. Vamos chegar mais perto. Os outros dois já se foram. Só sobrou ele, Wednesday disse e começou a se mover. Luke rapidamente a seguiu para que a habilidade continuasse a afetá-lo. Jonah estava sozinho com uma vassoura limpando os banheiros dos peregrinos. Ele xingou baixinho. Por que eu fui limpar banheiros hoje? Gaguejou Jonah com raiva. O dia não poderia ficar pior. 2 esquisitos o espancaram. E agora ele iria para casa mais tarde. Ele não sabia que 2 esquisitos o observavam bem de perto. Capítulo 92 Conexão em comum. Ele é o último peregrino que sobrou. O ônibus não funciona mais. Ele provavelmente vai voltar a pé. A morte dele é iminente, Luke sussurrou, e Wednesday assentiu. Tudo indicava que esse Normie morreria no caminho para casa após o ataque de Hyde, que não matava ninguém há algum tempo. Luke expandiu ainda mais seu domínio e descobriu o Hyde na floresta. Ele já havia lutado contra o monstro uma vez. Ele o reconheceria se o visse. Sua presença era diferente e similar à de Tyler em forma humana. Será que Marilyn injetou nele a droga intensificadora? Pensou Luke. Se sim, o Hyde seria mais poderoso. Vamos deixar Hyde matá-lo? Perguntou Luke, e Wednesday olhou para ele com sua expressão vazia de sempre. Agora você sente pena dele e quer salvá-lo? Perguntou Wednesday. Se a resposta fosse sim, ela ficaria decepcionada com Luke. Nunca lhe passou pela cabeça salvar o Normie. Rovan tentou salvá-los, já que eram colegas psíquicos, mas esse Normie era o típico valentão que sempre a incomodava e ao irmãozinho. Ela não sentia pena, e além disso, a morte dele serviu para confirmar algumas coisas para ela, então não seria em vão, embora o Normie não saiba disso. Claro que não, mas se o Hyde o mutilar, não será bom para ele ter outra parte para o que quer que esteja procurando, respondeu Luke. Você está certo. Não será bom para ele pegar a parte mutilada. Quando ele fizer isso, nós o atacaremos.
Nosso objetivo será tirar a parte mutilada dele, disse Wednesday, e Luke assentiu. Embora também possamos segui-lo e ver para onde ele vai. Talvez isso nos leve à pessoa que o controla, Wednesday acrescentou com uma mão no queixo. Ela não achava que conseguiria chegar ao fundo do mistério hoje. Isso não vai ser bom, pensou Luke. Ele planejava prolongar o retorno de Crackstone o máximo possível, para poder coletar evidências mais meticulosamente. Como seguiremos o Hyde? Você viu sua velocidade, agilidade e seu salto se ele quisesse fugir, disse Luke. Não é óbvio. Você voa. Você voou com Rovanda outra vez. Podemos fazer o mesmo, disse Wednesday. Obviamente, ela não iria cavalgar nas costas de Luke como Enid. Se eu quiser carregar alguém comigo em alta velocidade, não posso carregá-lo como Rovan. Você deveria subir nas minhas costas, Luke disse sem mentir. Para seguir o Hyde sem perdê-lo, ele teria que ir em alta velocidade. Se Wednesday subisse em suas costas, ele poderia ir em sua velocidade máxima. No entanto, se ele tivesse que carregá-la flutuando como ele não seria capaz de ir tão rápido, já que ele teria que controlar o voo de duas pessoas em velocidade máxima, e ainda não é tão avançado. Wednesday ficou em silêncio, pensando. Ela não gostava de contato físico com as pessoas, nem mesmo com seus pais. Subir nas costas de Luke e abraçá-lo para não cair seria algo que ela não toleraria. Embora, de todas as pessoas que conhece, ela sinta que Luke tem a maior possibilidade de ela fazer isso. Mudança de planos. Vamos apenas tirar a parte mutilada dele, para que ele não sirva ao seu propósito, disse Wednesday. Tudo bem, disse Luke. Em uma situação normal, ele zombaria de Wednesday dizendo que não se importa que ela o abrace, mas que prefere não fazê-lo. Se ela mudar de ideia, os planos dele vão por água abaixo. A ajuda dele fará com que Wednesday resolva o mistério super rápido, e ele não quer isso. Finalmente Jonah deixou Pilgrimwood. Já estava escuro. Como era inverno, estava escurecendo mais cedo do que o normal. O Normie pegou seu celular e tentou chamar um táxi, mas não tinha sinal. Lugar de merda, Jonah murmurou, guardando o celular e começando a andar pela beira da estrada. Ele tinha uma longa caminhada pela frente. O último ônibus não o havia alcançado, e ele não tinha sinal para chamar um táxi. Para uma caminhada relaxante, preciso do meu amiguinho, pensou Jonah, tirando um cigarro e um isqueiro do bolso. Acendeu e começou a fumar. Isso é cannabis, pensou Luke. Ele sabe que há um assassino em Jericho, e o idiota anda por aí à noite em uma estrada deserta ficando chapado. Ele merece o que está prestes a acontecer com ele, comentou Wednesday. Não seja mal. Talvez o cérebro estúpido dele não consiga pensar em tantas coisas ao mesmo tempo, e ele esqueceu do assassino, Luke comentou com um leve sorriso. É verdade. Não pensei nessa possibilidade, disse Wednesday. Luke e Wednesday seguiram Jonah por uma distância de cerca de 10 jardas. Seus passos não foram ouvidos graças à habilidade furtiva de Wednesday. Luke ampliou seu domínio e notou o Hyde se aproximando cada vez mais de sua localização. Não havia outras presenças por perto. Isso era um bom sinal, pois Atlas, Sabrina e os outros três não seguiram Tyler em sua forma Hyde. Isso pode ter ocorrido porque era difícil segui-lo sem ser detectado ou porque ele era rápido demais para eles. Não acho que seja coincidência que o Hyde ataque neste dia e nas proximidades do Pilgrimwood, pensou Luke. Marilyn deve ter ouvido que Wednesday deixou Nevermore hoje, já que o professor Normie é o diretor do dormitório dele. Wednesday deve ter dito a ela para onde ele estava indo. Então é uma grande coincidência que o Hyde ataque hoje. Marilyn, como professora em Nevermore, deve ter aprendido facilmente que Luke também deixou Nevermore hoje. Então esse ataque de Hyde poderia ter sido direcionado a ele, mas no final, Jonah morrerá. Um amigo de Tyler, a pessoa que o assassinará. Jonah andava calmamente enquanto fumava seus cigarros de maconha. Ele não tinha nenhum senso de sobrevivência. Sozinho na estrada deserta ao lado de uma floresta escura e um assassino à solta na cidade. Naquele momento, o estalo de um galho foi ouvido quebrando o silêncio da noite. Um som agudo que fez Jonah parar no meio do caminho. Ele se virou em direção à floresta, tentando distinguir algo nas sombras. Luke e Wednesday também pararam e olharam para a floresta e para Jonah. Eles sabiam que o momento que estavam esperando havia chegado. Que você descanse em paz, pensou Luke, olhando de soslaio para Wednesday. Ele queria ver a reação da garota a um assassinato acontecendo diante de seus olhos. Para ele, seria a primeira experiência de algo assim. Alô? Chamou Jonah. Não houve resposta, apenas o farfalhar do vento entre as folhas. A expressão de Jonah mudou para uma de cautela e medo. Parecia que foi nos últimos momentos de sua vida que ele percebeu a situação em que estava. Os ruídos estranhos continuaram, um farfalhar aqui, um estalo ali, como se algo grande estivesse se movendo entre as árvores. São vocês? Lucas? Carter? Perguntou Jonah, dando um passo para o lado e se aproximando da floresta. Com seus amigos, eles sempre faziam esse tipo de brincadeira. Não tem graça, venha cá, exclamou Jonah com raiva enquanto se aprofundava na floresta. Sem receber nenhum sinal dos amigos, ele estava prestes a se virar e retornar para a segurança da estrada, mas um rugido ensurdecedor rasgou o ar, gelando seu sangue. Grah! Uma figura monstruosa surgiu das árvores, seus olhos vermelhos brilhando com ferocidade inumana. Era uma besta com pele acinzentada e garras afiadas como facas. Jonah tentou gritar, mas o som ficou preso na garganta quando o Hyde investiu contra ele com uma velocidade assustadora. O ataque foi rápido e brutal. O Hyde investiu contra o garoto, suas garras rasgando a carne e suas presas afundando profundamente.
Jonah caiu no chão, seu corpo tremendo de dor e terror. O Hyde continuou a despedaçá-lo do chão sem parar. Os olhos escuros de Wednesday não piscaram uma vez quando o monstro saltou sobre o Normie e começou a despedaçá-lo. Luke ao lado dela tinha uma expressão igualmente imutável. Seus olhos azuis refletiam a mesma indiferença que Wednesday sentia. Para Wednesday, isso não era nada mais do que a confirmação da teoria de Hyde. Quanto a Luke, ele já sabia sobre a teoria, mas não tinha planos de salvar um Normie que ele não conhecia. A coisa que estava no ombro de Wednesday parecia ter uma reação maior do que os dois. Não foi Walker ou Carter. É seu outro amigo, pensou Luke. Ele se perguntou como Tyler se sentiria quando retornasse à forma humana. Ele se lembrava de todas as pessoas que havia matado. Ele era um verdadeiro psicopata, pois gostava disso, mas agora matou um de seus amigos da escola. Ele pode vir a sentir um pouco de culpa, embora Luke duvide. Em um momento de curiosidade, Wednesday desviou o olhar de Luke. Era raro ela ficar curiosa sobre outra pessoa, mas havia algo em Luke que a atraía, uma frieza e um sadismo que espelhavam os dela. Ela queria ver como ele reagiria a essa cena. Para seu interesse, Luke não desviou o olhar ou demonstrou um lampejo de compaixão. Sua expressão era indiferente como a dela. Luke notou o olhar de Wednesday e virou a cabeça ligeiramente para encontrar os olhos dela. Uma faísca de reconhecimento passou entre eles. Era uma conexão incomum, mas uma conexão no entanto. Ambos olharam para frente novamente sem dizer uma palavra. O Hyde já havia terminado sua matança. O torso de Jonah estava mutilado. E seus olhos estavam injetados de sangue e sem vida. O Hyde rugiu triunfantemente e então fez o que Wednesday e Luke esperavam. Ele cortou suas garras no braço direito de Jonah. Seu comportamento era muito mais cuidadoso quando ele cortou o braço. A teoria está correta. Ele precisa dos membros de sua vítima para um propósito, disse Luke. Wednesday assentiu sim, é exatamente como suspeitávamos. Parece que ele não tem utilidade em usar os mesmos membros como vítima. Seus assassinatos têm um propósito. Sem dizer uma palavra, ambos se lançaram em direção ao Hyde. Wednesday já materializou sua foice negra. Ela fez um corte, e uma explosão negra atingiu o torso do Hyde, que não havia detectado a presença de duas pessoas. Ele ficou surpreso. Ele confiava em seu olfato e não tinha notado ninguém. O corte da escuridão fez um corte em seu torso. O Hyde grunhiu de dor e soltou o braço que segurava com muito cuidado entre os dentes. O braço antes de atingir o chão voou em direção a Luke e flutuou perto dele. Não podemos te dar isso. Desculpe, Luke disse com um leve sorriso. A melhor maneira de ver se Hyde aumentava seu poder era lutar com ele. O Hyde conteve sua vontade de pular e atacar imediatamente os estranhos que roubaram parte de sua presa. Ele reconheceu os dois. As duas pessoas que quase o assassinaram na última vez que ele saiu para assassinar. Por algum motivo, suas auras estavam mais assustadoras do que da última vez. Eles estavam olhando para ele como se ele fosse sua presa. Luke dobrou os joelhos levemente e estava prestes a se jogar no monstro sem medo. No entanto, o Hyde se virou e pulou mais de 10 metros, desaparecendo na floresta. Com seu domínio, ele observou o Hyde fugir em um ritmo muito rápido e ágil. O lugar estava estranhamente silencioso. Com medo ou sem vontade de lutar contra Wednesday? Perguntou-se Luke. Wednesday deveria ser guardada para o final. Eles devem primeiro coletar as partes mutiladas de várias pessoas para o ritual antes de precisarem do sangue dela. O que fazemos com o corpo? Não podemos simplesmente deixá-lo aqui. Talvez ele volte, comentou Luke, um pouco desapontado por não poder lutar. Nós também não podemos chamar a polícia. Somos muito desconfiados, disse Wednesday, e ambos ficaram em silêncio, pensando. Tenho uma ideia, disse Wednesday depois de alguns segundos. O que foi? Perguntou Luke. Com sua telecinese, aplique pressão no corpo, comprimindo-o cada vez mais até que fique irreconhecível. Dessa forma, o Hyde, ou melhor, a pessoa que o controla, não terá utilidade para ele, respondeu Wednesday sem duvidar do que disse por um segundo. Oh, eu não tinha pensado em usar telecinese para algo assim. É uma boa ideia, disse Luke. Tudo que estou dizendo é uma boa ideia, disse quarta-feira. Luke enviou o braço de Jonah em direção ao seu corpo. Então ele sentiu o cadáver com sua telecinese. Ele começou a aplicar pressão. O corpo de Jonah, incluindo seu braço, levantou do chão. Ossos começaram a render e quebrar sob a imensa força invisível. Carne comprimida e distorcida, órgãos internos esmagados em uma confusão grotesca. O som de ossos quebrando e carne rasgando encheu o ar. Wednesday observou curiosamente. O corpo de Jonah foi transformado em uma massa irreconhecível. Carne e ossos se tornaram mais e mais comprimidos, torcendo-se e esmagando-se em um círculo grotesco de carne mutilada sem nenhum traço de sua forma original. Wednesday, com um corte preciso de sua foice, abriu um buraco no chão. Com mais alguns golpes, ela fez um buraco fundo para que nenhum cão pudesse sentir o cheiro da massa de carne. Luke depositou a massa de carne no buraco e fechou o buraco com o solo anterior, nivelando o chão, não deixando vestígios do que havia acontecido. Luke e Wednesday ficaram em silêncio por mais um momento. Então, sem dizer uma palavra, eles se viraram e se afastaram do local.
Suas silhuetas desapareceram na escuridão, deixando para trás a cena do crime e o corpo irreconhecível de Jonah. Enquanto caminhavam de volta para Nevermore, Wednesday deu uma última olhada em Luke, sentindo aquela estranha atração por ele. Ela havia encontrado alguém tão obscuro e distorcido quanto ela, e em algum lugar profundo em sua mente, aquela conexão despertou algo que ela raramente se permitia: curiosidade. Capítulo 93 Interesse? No dia seguinte ao seu estranho encontro com Wednesday em Pilgrim Wood, Luke deixou Nevermore novamente. Ele teve que aproveitar o domingo para plantar os dispositivos de espionagem no sem-rosto. Wednesday estava avançando no mistério mais rápido do que na série. Isso se devia a 2 fatores: a ajuda que Luke fornecia e a força que ela possuía. Ela poderia enfrentar Rovan, o Hyde, e não perderia como na série. No caminho para Jericho, Luke pensou em Wednesday e em tudo o que aconteceu no dia anterior em Pilgrim Wood. Os 2 testemunharam o assassinato e então compactaram o corpo e o enterraram para que Hyde não pudesse voltar para buscá-lo. Era estranho e assustador. Luke pressionou o cadáver com sua telecinese até que ele fosse compactado em uma massa irreconhecível. A ideia foi de Wednesday. Ele se lembrou do rosto inexpressivo de Wednesday quando Normie estava sendo morto pelo Hyde ou quando ele compactou o corpo morto do Normie com sua telecinese. Ele também se lembra do rosto levemente sorridente de Wednesday quando ela lhe contou sobre a morte iminente do Normie. Por algum motivo ele não conseguia tirar as imagens do rosto da garota da cabeça desde que chegou em Nevermore ontem. O que lhe interessou foi quarta-feira. Preciso me concentrar. Não posso me distrair quando mudo as memórias do sem-rosto, pensou Luke, dando um tapa no rosto. O taxista olhou para ele com uma expressão estranha, mas não disse nada. Ao chegar em Jericho, ele expandiu seu domínio e rapidamente reconheceu Deacon e Amaranta observando o café onde Tyler trabalha. Parecia que a rotina deles era sempre a mesma: observar os movimentos de Tyler, embora não o tenham feito ontem ou tenham perdido de vista quando ele entrou no Hyde. A velocidade que o monstro tem quando quer fugir é difícil de acompanhar, mesmo para o voo de Luke. Dessa vez, Luke chegou 30 minutos antes do café fechar para não ter que esperar tanto. 30 minutos depois, Tyler saiu do café e foi para casa. Era domingo, e quase não havia atividades para fazer em um dia de inverno que rapidamente se transformava em noite. Depois do trabalho, ele voltava para casa para comer, descansar e dormir, já que tinha aulas na segunda-feira. Amaranta e Deacon observavam a casa de Tyler de longe. 10 minutos depois, Amaranta deixou a área. Luke tinha quase certeza de que o meio-sangue estava indo para o esconderijo que estavam usando com Atlas e os outros. Eles estão morando lá? Luke pensou com um leve sorriso. A casa onde eles estavam hospedados era a casa de reunião original dos peregrinos de 1625. A verdadeira. Não a recriada que ele visitou ontem no Pilgrim Wood. O problema era que a casa original estava em extremo abandono. É engraçado imaginar Sabrina morando naquela casa usada por vagabundos e viciados em drogas. A garota Selma não suportava ficar em Nevermore, então ela deve odiar ficar naquela casa decadente ainda mais. Quando Amaranta estava a mais de 5 quilômetros de distância, Luke agiu. Desta vez, ele apareceu atrás de Deacon e tocou a parte de trás do seu pescoço antes que ele pudesse se virar. Mais uma vez, ele usou sua técnica de indução de dor. Só que desta vez, ele a tornou mais forte para que seu inimigo perdesse a consciência mais rápido. Deacon caiu no chão com espasmos. Ele nem viu quem era seu agressor. Ele sentiu a presença atrás dele, mas não teve tempo de se virar. Milímetro. Talvez eu devesse nocauteá-lo de uma forma mais convencional. Não quero que ele tenha problemas psicológicos por causa da indução de dor mental, pensou Luke. Ele não queria que seu boneco quebrasse muito cedo. Luke começou a trabalhar. Ele apagou e criou memórias na mente de Deacon. Ele apagou as memórias da dor que sentiu alguns minutos atrás e criou novas onde ele carregava uma caneta comum com ele em sua jaqueta, só porque ele gostava da caneta. Demorou mais do que o esperado. Ele tinha que ter cuidado e queria que Deacon estivesse totalmente convencido de que ele tinha comprado a caneta e gostado dela. Então Luke levou seu tempo. Ele não plantou as mini-câmeras espiãs. As câmeras espiãs tinham que estar visíveis para gravar. Se os companheiros de Deacon as notassem, seu plano falharia. Depois de obter várias gravações de conversas entre Atlas, Sabrina e os outros, ele agiria e colocaria a câmera espiã em Deacon. Mas primeiro precisava garantir que tinha evidências de áudio. Tudo pronto, pensou Luke. Como da última vez, Deacon recuperou a consciência e pensou que tudo estava igual a antes. Ele só sentiu uma leve dor de cabeça. 10 minutos depois, Luke estava de volta a Nevermore. A caneta era uma das mais caras e tinha um microfone embutido quase indetectável. Em uma semana, ele a recuperaria. Wednesday abriu os olhos e saiu da cama como fazia todos os dias com os mesmos movimentos. Ela teve um sonho estranho. Ela sonhou com o dia anterior quando visitou Pilgrim Wood. Tinha sido um dia muito proveitoso e, na opinião dela, um dos melhores desde que chegou a Nevermore. Ela conseguiu confirmar várias de suas teorias, aproximando-se do mistério da profecia e da pessoa por trás de tudo. Ela foi testemunha de primeira fila de um assassinato e criou uma cova funda para enterrar o corpo de uma pessoa, embora ela, infelizmente, não tenha sido quem o matou. Mas seu sonho tinha se concentrado em algo, ou melhor, em alguém mais. Seu sonho se concentrava na pessoa que a acompanhou em todos esses eventos emocionantes, Luke Poe.
Ela se lembrou do rosto inexpressivo de Luke enquanto ele testemunhava o assassinato, como ele queria matar um Normie em plena luz do dia, como ele compactou o cadáver com seus poderes telecinéticos. Ela só podia dizer uma coisa: fascinante. Esse sentimento era estranho para ela e às vezes, ela não gostava e queria enterrá-lo profundamente em sua consciência, mas não conseguia tirar as imagens do dia anterior de sua mente. Estou interessada nele? Wednesday se perguntou, olhando para seu reflexo no espelho do banheiro. Seu rosto estava pálido, e ela tinha uma expressão difícil de discernir. Não. Preciso treinar, Wednesday respondeu a si mesma, jogando água fria no rosto. Ela se secou e começou a ir para a academia onde praticavam esgrima. 2 horas depois, ela voltou para seu quarto. Ela viu Enid acordada, sentada em sua cama colorida e conversando com Finn. Wednesday não conseguia entender como Finn tinha se tornado uma amiga tão boa dessa garota. Embora ela estivesse tentando melhorar seu tratamento com Enid e gradualmente a tivesse considerado uma amiga. Enid olhou para Wednesday e imediatamente se levantou. Seu traidor! Enid exclamou. Explique-se. Eu não leio mentes, disse Wednesday, começando a procurar roupas em seu guarda-roupa. Ela havia suado muito durante o treinamento e tomaria um banho. Você disse que não teria um encontro, mas foi, Enid explicou indignada. Wednesday suspirou internamente. Ela não queria ter essa conversa irritante, mas Enid já tinha se posicionado na frente da porta. Que bobagem você disse a ela, Coisa? Wednesday perguntou, olhando ameaçadoramente para Coisa. Ela pensou que a maldita mão tinha jurado lealdade a ela, mas aqui estava, causando problemas. Finn se escondeu atrás de Enid. Como Enid ajudou a convencer Wednesday a deixar Finn acompanhá-la, ela decidiu contar a Enid o que Luke e Wednesday fizeram em Pilgrimwood, pulando as partes assustadoras como a morte do Normie e como Luke deixou o cadáver. Ele me disse que vocês dois andaram pelo Pilgrimwood, comeram e conversaram sobre muitas coisas. No meu mundo, isso é conhecido como um encontro, disse Enid, listando todas as coisas que Wednesday e Luke fizeram com os dedos. Eu entendo seu ponto, mas não é isso. Nós tivemos que passar um tempo no Pilgrimwood por um motivo, disse Wednesday, interrompendo Enid, que continuou falando sem pausa. Qual razão? Perguntou Enid. Pergunte ao seu ex-namorado você mesma, disse Wednesday, enfatizando a palavra ex-namorado. Ela parou a uma curta distância de Enid, e as duas garotas se encararam. A atmosfera na sala pareceu cair de temperatura. Depois de alguns segundos, Wednesday circulou Enid e saiu da sala. Por que agir daquele jeito? Wednesday pensou, balançando a cabeça. Ela já estava cansada de pensar nesses problemas comuns de adolescentes. Ela precisava se concentrar na profecia e melhorar sua força para o que estava por vir. Enid permaneceu congelada no lugar. Ela não gostou nem um pouco da palavra ex-namorado. Ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para Luke. Ela precisava perguntar a ele o motivo de Wednesday não ter contado a ela. Capítulo 94 Fale com Enid. Luke retornou a Nevermore e recebeu uma mensagem de Enid. Ele não conversava com ela há muito tempo. Ela queria vê-lo para conversar. Eu enviei a mensagem há 1 hora. Espero que ela não esteja brava, pensou Luke, dizendo a ela que agora estava livre. Em 15 minutos, eles se encontraram no ginásio secundário, que estava sempre vazio aos domingos e mais ainda no inverno. Poucos pares treinavam suas habilidades tão bem quanto Luke ou Wednesday sem perder um dia. Luke olhou para Enid nervosamente. Ele não sabia por que se sentia assim. Ontem, ele tinha testemunhado um assassinato e compactado um cadáver e não sentiu nada. Mas agora, apenas ver o rosto de Enid o deixou nervoso e expectante sobre o que aconteceria. Como você tem passado? Você treinou esses dias? Perguntou Luke, iniciando a conversa. Bom, sim. Eu treinei, respondeu Enid, que estava perdida em seus pensamentos. Quanto ao treinamento, ela não mentiu. Desde a promessa que fez com Luke, ela não perdeu um dia sequer de treinamento. Eu me pergunto se ela terá conseguido se tornar um lobo, Luke pensou curiosamente. Ele sabia que era um assunto delicado, então não perguntou. A maturidade do lobo ocorre na idade de 15 anos como regra. Quando os rejeitados dessa espécie atingem essa idade, seus corpos começam a mudar rapidamente. A necessidade de transformação começa a se manifestar cada vez mais, quase incontrolavelmente. Você queria conversar? Perguntou Luke, e Enid olhou para ele pela primeira vez. Sim. Você foi ao Pilgrimwood com Wednesday ontem? Perguntou Enid. Você ouviu sobre isso? Sim. Fomos descobrir sobre a profecia que Rovan falou, Luke respondeu. Não havia nada a esconder. Enid tinha ouvido sobre a profecia no Festival da Colheita. Como foi? Perguntou Enid. Bom, conseguimos confirmar algumas teorias, Luke respondeu vagamente. Se possível, ele evitaria contar a parte sobre o assassinato e a compactação do cadáver. Ele sabia que Enid não gostava dessas coisas e não sabia com que tipo de cara ela olharia para ele se ele lhe contasse isso. Você poderia dizer que ele temia a reação de Enid. Você foi para confirmar teorias ou para passar um dia agradável? Perguntou Enid, franzindo levemente a testa. Luke levantou uma sobrancelha ao tom hostil repentino de Enid. Ele já entendia para onde essa conversa estava indo. Antes que ele pudesse se explicar, Enid continuou falando. Finn me contou tudo. Vocês dois comeram juntos, andaram por aí e conversaram sobre uma variedade de assuntos. Você não ia procurar informações sobre a profecia? Parece mais um encontro do que uma missão, protestou Enid. Ela sabia que era ex-namorada de Luke. No passado, ela não teria protestado, nem teria reclamado com ele.
Ela não estava com as garotas com quem ele saía desde que o ano novo começou. Agora, no entanto, era diferente. Eles fizeram uma promessa, e ela pensou que Luke pararia de sair com garotas. Não é o que você pensa, Enid. Tivemos que ficar mais tempo no Pilgrim Wood por um motivo, disse Luke. Que razão? Exclamou Enid, mais irritada por razões estranhas desconhecidas por Luke. A poligamia é aceita? Ela é muito ciumenta, pensou Luke, vendo que seria impossível para Enid aceitar que ele tivesse várias esposas. Luke pensou por alguns segundos em como explicar a ela que Wednesday teve uma visão de um assassinato algumas horas depois. Ele conseguiu contar a ela sem contar que Wednesday tinha uma aura dupla. Ele não iria contar os segredos de outras pessoas para os outros, muito menos Wednesday. Já era um grande avanço para ela contar a ele. Infelizmente, para contar a ela toda a história e fazer Enid deixar seu ciúme para trás, Luke tem que contar a ela sobre o assassinato do Normie nas mãos de Hyde. Ele também disse a ela porque ele e Wednesday não intervieram. Ele teve que contar a ela tudo o que sabiam sobre a profecia, então foi uma conversa mais longa do que o esperado. Enid, que sabia dessa informação, perguntou o que eles fizeram com o corpo, já que se o Hyde quisesse levar uma parte mutilada, eles não poderiam simplesmente deixá-la ali. Bem, isso, disse Luke sem escolha a não ser contar a ela o método que eles usaram. Enid fez uma expressão de desgosto ao ouvir como o corpo de John acabou. Luke terminou de contar tudo a ela e o lugar ficou em silêncio. Se você quiser cancelar a promessa, eu não vou ficar bravo, disse Luke, quebrando o silêncio e sem fazer contato visual com Enid. Hein? Por quê? Perguntou Enid confusa, olhando para Luke. O que eu fiz foi desumano. Eu consegui salvar o Normie, mas eu só assisti enquanto ele era morto, e então eu compactei seu corpo e o enterrei para que ele não fosse encontrado. Você poderia me considerar um monstro ou psicopata por isso, Luke respondeu. Ele não sentia remorso ou culpa pelo que fez, mas entendia que para outras pessoas seria difícil de digerir, e elas o rotulariam como um monstro. As opiniões de outras pessoas não importavam para ele, exceto a de Enid. Você não é um monstro, nem um psicopata, disse Enid caminhando até Luke e pegando sua mão. Você me salvou muitas vezes. Não só eu. Bianca, Divina e Yoko, aquela garota Gia. Na Polcap, graças a você, não houve mais vítimas. Para mim, você é um herói. Meu herói, Enid acrescentou com um sorriso fofo cheio de amor enquanto olhava para Luke. Embora ela não pudesse negar que sentia algo negativo sobre as ações que Luke e Wednesday cometeram. Nunca me disseram algo tão piegas, disse Luke, sentindo um calor no peito. Era uma sensação boa e reconfortante. O garoto que observava friamente um assassinato e compactava um cadáver sem hesitação agora olhava animadamente para a garota na frente dele. Calha a boca. Você vai ter que se acostumar com esses comentários comigo, Enid disse com uma risadinha e lentamente moveu seu rosto para mais perto de Luke até começar a beijá-lo. Luke aceitou o beijo e gostou. Ele ansiava pelos lábios de Enid. Enid gradualmente aumentou a intensidade do beijo. Em um momento ela sentou em cima de Luke e começou a beijá-lo com a língua e mais paixão até que ela o puxou para o chão. Uau! Isso está aumentando rápido, Luke pensou surpreso com a intensidade de Enid. Ela nunca esteve tão intensa. Ei, Enid, não seria bom se despir nesse frio e nesse lugar? Luke murmurou sem jeito, já que os lábios de Enid não saíam dos seus. Ele percebeu que Enid queria desabotoar seu paletó. Enid percebeu a situação e se afastou de Luke. Ah, me desculpe. Eu me empolguei, disse Enid, limpando a saliva com um leve rubor. Adolescentes, tanto normies quanto párias, lidam com hormônios e mudanças, lobisomens também lidam com eles. Não só isso, eles também se intensificam. Seus hormônios são mais potentes em comparação com outros párias. O desejo de acasalar, caçar e se alimentar aumenta e é mais difícil de controlar. Enid não é exceção. Podemos ir para o meu quarto. Vou dizer ao Xavier para ir brincar em outro lugar, sugeriu Luke. Enid queria dizer sim, mas se controlou. Ela não queria ter sua primeira vez com Luke assim, sendo um ex-casal não. Quando eu derrotar aquele monstro, você vai me dizer por que me abandonou. Depois disso nós voltaremos a ficar juntos, e naquele momento, nós voltaremos. Isso é uma promessa, disse Enid. Deixe-me ajudá-lo a treinar para que você possa derrotá-lo mais rápido, disse Luke com um sorriso levemente brincalhão. Cale a boca, disse Enid com um sorriso, batendo levemente no ombro de Luke. Luke e Enid ficaram mais um tempo. Eles sabiam que nunca mais ficariam juntos daquele jeito. Eles tinham que respeitar a promessa. Por enquanto, eles ainda estavam separados, e estariam quebrando a palavra se começassem a se ver como antes. Os dias passaram em Nevermore. O Natal e o Ano Novo estavam cada vez mais próximos. O Hyde não atacou mais. Seus 2 últimos ataques foram um fracasso. Essa não era a única razão para seu perfil baixo. O Hyde foi identificado por vários alunos. Luke, Wednesday, Xavier, Enid, Yoko, etc. Isso chamou a atenção do diretor Vance e do conselho do Nevermore. As pessoas acima do diretor, sabendo que há um Hyde assassino à solta espreitando Jericho. O conselho do Nevermore e Larissa resolvem resolver o problema por conta própria entrando em contato com a polícia marginalizada. A polícia marginalizada enviou 2 de seus oficiais para obter mais pistas sobre Hyde, pois não acreditavam que fosse apenas um Hyde louco. Eles conheciam as características dos IDs, e poderia haver alguém manipulando o monstro. Ter 2 policiais marginalizados fez com que Marilyn se movesse com muito mais cuidado e planejamento. Infelizmente, seu último ataque em Pilgrim Wood foi um fracasso, e ela não conseguiu a parte do corpo.
tudo por causa de Luke Wednesday. A polícia marginalizada estava no seu encalço, assim como a garota Dandas, que ainda estava investigando a profecia. Ela sabia, pois era a chefe do dormitório e tinha falado com ela. Agora, ela estava em uma posição difícil e não queria chamar atenção para si mesma. Seu próximo assassinato tinha que ser meticulosamente planejado. Felizmente, ela tinha um intensificador de drogas dado a ela pelas pessoas encapuzadas. Caso contrário, ela duvidaria do que Hyde poderia fazer contra 2 policiais marginalizados. Se seu fantoche fosse derrotado por 2 estudantes de Nevermore, quão fortes seriam 2 policiais marginalizados? Luke um dia depois da escola recebeu uma mensagem de Larissa. O diretor disse a ele que os policiais marginalizados que estavam em Jericho queriam vê-lo e a Wednesday. Ele tinha 1 hora para se preparar. Larissa o avisou porque ela tinha Luke em alta conta, já que ele era filho de seu melhor amigo falecido. Caso contrário, ela não teria que dar tanto aviso. Luke, sabendo disso, parecia quarta-feira. Por sorte, ela não estava em seu quarto. A garota estava sob um velho carvalho, sentada em um banco de madeira. Sua pele pálida contrastava com seu uniforme escuro. Seu cabelo preto azeviche, como sempre, está trançado em 2 longas tranças. Suas unhas, pintadas de um preto profundo, deslizam vagarosamente pelas páginas de um livro. Seus olhos castanhos escuros, sombrios e pensativos, estão fixos nas palavras, aparentemente alheios ao frio ao seu redor. Luke olhou para Wednesday de longe, esquecendo por um momento por que tinha vindo. Havia algo na quietude e na frieza da cena que era intensamente atraente para ele. Luke ficou estranhamente fascinado pela serenidade de Wednesday, sua indiferença ao clima inclemente e sua completa imersão na leitura. No que estou pensando, Luke balançou a cabeça várias vezes, querendo afastar esses pensamentos que ultimamente o invadiam. Ele enterrou esses sentimentos estranhos o máximo que pôde e caminhou em direção a Wednesday. Bom tempo para ler, comentou Luke com um leve toque de sarcasmo. Wednesday levanta os olhos do livro, observando-o com seus olhos escuros e penetrantes. Seu rosto permanece inexpressivo, mas há uma centelha de interesse em seu olhar. Frio e solidão são as condições ideais. Só então alguém pode realmente apreciar a decadência da literatura gótica, disse Wednesday em seu tom de voz habitual. A situação é tão ruim assim? Achei que Anne Rice vendia bem seus livros de vampiros, comentou Luke, sentando-se ao lado de Wednesday, que não se importava que ele se sentasse ao lado dela. Anne Rice? Sério? A escrita dela é boa, mas suas obras têm muito erotismo em vez de focar no que é importante, disse Wednesday em tom de desaprovação. Pegue este livro, disse Wednesday, passando-lhe um livro que ela tinha ao lado. Luke pegou e leu Melmoth de Vanderer, de Charles Maturin. Eu não esperava um presente seu, comentou Luke. Não é um presente. Você vai me devolver. Se eu quiser ter uma conversa interessante em primeiro lugar, você deve ler obras góticas de qualidade. Você também apreciará a literatura gótica clássica, disse Wednesday. Em sua conversa com Luke no Pilgrim Old, ela descobriu que Luke gostava principalmente de literatura de terror, o que tinha suas diferenças da literatura gótica. Ambas as literaturas compartilham algumas semelhanças em termos de temas, mas têm mais diferenças em termos de estilo, abordagem e contexto histórico. Ok, vou ler, Luke assentiu. Tenho algo para lhe contar, ele acrescentou, olhando para Wednesday. Espero que seja algo importante, já que você interrompeu minha leitura, disse Wednesday. Em 1 hora, os policiais marginalizados vão nos chamar para conversar na sala do diretor. O diretor me notificou. É mais provável que seja devido ao desaparecimento do Normie no Pilgrim Old, respondeu Luke. Demorou mais do que eu pensava, disse Wednesday. Sim, mas aqui estão elas. Eu estava pensando que poderíamos preparar o discurso que faremos para que não haja lacunas em nossas mentiras. O que você diz? Perguntou Luke, olhando para Wednesday. Depois de alguns segundos de contemplação, Wednesday fechou o livro e respondeu secamente. Ótimo. Pela próxima hora, os dois estavam falando sobre o que diriam em sua conversa ou interrogatório com a polícia marginalizada. Para que tudo corresse perfeitamente, eles criaram mentiras sobre o porquê de terem ido lá e ficado tanto tempo. Foi uma conversa interessante, embora fria, mas Luke resistiu e continuou conversando com Wednesday. Capítulo 95 Técnica Avançada. Luke e Wednesday foram até a sala do diretor e conheceram os 2 policiais marginalizados. Coincidente ou não, um dos policiais era o mesmo que interrogou Luke no ano passado após o incidente de Raven Island. Esse policial deu a Luke suas informações de contato. Depois de reunir as evidências, Luke planejou contatar esse homem, mas ele já estava em Jericó. Seu nome era Anthony. Ele era um homem de meia idade com cabelos pretos relativamente longos para um homem e uma barba desgrenhada. Sua parceira era uma mulher um pouco mais jovem que ele. Sua aparência era completamente diferente do visual bagunçado de Anthony, mas pelo que Luke podia ver, ela tinha uma classificação mais baixa que Anthony, já que ele fazia as perguntas. Luke não tinha certeza se era bom ou ruim que a polícia marginalizada já estivesse em Jericho. Ele havia planejado contatá-los para mostrar a evidência de que os Selmans estavam ajudando a reviver Crackstone para matá-lo, mas ainda não era a hora. Que eles queiram matá-lo não é o problema, pois eles estão dentro de seus direitos. O problema é que eles vão reviver Crackstone, o Normie que matou muitos párias e fez acordos com demônios. Muito provavelmente, além de Luke, muitos alunos de Nevermore serão feridos e pode até haver mortes. Isso cruza a linha e seria considerado um crime aos olhos da polícia dos párias.
Por enquanto, ele planeja continuar reunindo evidências antes de mostrá-las a Anthony. Seria melhor se Crackstone fosse revivido, pois isso aumentaria a gravidade do crime dos Selmans. Se ele mostrar as evidências agora, os Selmans podem ser presos prematuramente e como o crime não foi cometido, eles não enfrentariam as mesmas punições. A polícia marginalizada queria falar com os dois sobre o desaparecimento de um normie há vários dias. Era sobre um normie chamado Jonah. Como Luke e Wednesday esperavam, era o normie que havia sido brutalmente assassinado pelo Hyde que só eles tinham visto. O corpo não foi encontrado, mas o garoto estava desaparecido há mais de 2 semanas, o que alertou seus conhecidos e a polícia local e marginalizada. Se há um serial killer à solta e alguém desaparece, não é um bom sinal. Por que os agentes queriam falar com Wednesday e Luke? Porque os dois estavam no último lugar onde o normie foi visto antes de seu desaparecimento, Pilgrim Old. Nevermore era um internato. Era incomum que 2 alunos saíssem nos fins de semana, e que um normie desaparecesse no mesmo dia. Além disso, esses 2 alunos eram os que tinham visto o Hyde no Festival da Colheita. Os agentes não achavam que os 2 eram os assassinos, mas tinham dúvidas, e talvez tivessem visto algo ou ido até lá por um motivo oculto, e era isso que queriam descobrir. Luke e Wednesday já tinham criado uma história sobre o motivo de estarem no Pilgrim Old e responderam a todas as perguntas perfeitamente, com respostas correspondentes, já que foram interrogados separadamente. A história que eles criaram era simples, eles tinham ido ao Pilgrim Old em um encontro. Foi difícil convencer Wednesday a concordar com isso, mas usando a lógica, Luke conseguiu convencê-la. Ele teve a ideia graças a Enid e a cena de ciúmes que ela causou. Wednesday decidiu cooperar com a história porque não queria que a polícia marginalizada se intrometesse em seus assuntos. Ela estava investigando o caso e se descobrissem provavelmente ordenariam que ela parasse. Para a maioria das pessoas, pareceria um encontro entre um garoto e uma garota, ambos médios e colegas de classe. Era muito crível, claro, a menos que você conhecesse a personalidade de Wednesday. Para os 2 agentes, foi apenas uma coincidência que os 2 estivessem lá. Eles sabiam que tinham chegado atrasados em Nevermore, mas muito provavelmente, eles tinham saído para se beijar ou fazer coisas típicas de adolescentes. Eles foram interrogados porque os agentes não tinham muitas pistas sobre o Hyde e os outros eventos, então talvez eles encontrassem algo útil, mas não tiveram sorte. Os dias seguintes passaram sem muitas mudanças. Eles tiveram uma semana de folga no Natal e no Ano Novo. Houve muitas tempestades de neve, e o clima estava terrível, então eles não puderam sair para continuar investigando na quarta-feira. Além disso, havia outro problema. Wednesday não tinha mais dias livres para sair de Nevermore. Ela precisava ou ter mais desses dias ou inventar desculpas críveis para poder sair no fim de semana. Com o Ano Novo em andamento e as aulas retomadas, Luke já havia coletado várias gravações de áudio comprometedoras dos Selmans. As conversas que ele havia reunido eram muito incriminatórias. Houve nomes, discussões sobre Hyde, reclamações de Sabrina sobre o porquê de Hyde não estar matando pessoas, menções à família Gates e ao nome real de Marilyn, conversas sobre reviver Crackstone e muito mais. Essas gravações duraram várias semanas, dando a Luke bastante material. O que você acha dessas gravações? Luke perguntou, olhando para seu tataravô, que tinha acabado de ouvir várias das gravações que ele havia coletado. Edgar havia guiado muitos descendentes de Paul na busca de evidências para expor a verdadeira face dos Selmans, então ele deveria ser um especialista no assunto. São boas evidências, mas não as melhores. Elas vão ajudar, mas você precisa de provas mais sólidas, Edgar respondeu. Sugestões? Devo plantar mini-câmeras no sem-rosto para obter vídeos de seus rostos e conversas? Luke perguntou. Com os áudios que ele havia reunido, era hora de levar sua espionagem para o próximo nível. Isso também pode funcionar, mas ainda não é hora. Se der errado, toda a operação pode fracassar. Você precisa tirar vantagem do fato de que eles ainda não sabem sobre você. Você deve coletar evidências usando métodos de párias, não métodos de normies, Edgar respondeu com um sorriso. Usar controle mental para fazer o sem-rosto revelar todas as informações? Luke disse a única ideia que lhe veio à mente. Não será crível. Você poderia usar seu controle mental para forçá-lo a dizer essas coisas, mas a polícia marginalizada não levará isso a sério. Estou falando de uma técnica mais crível envolvendo a aura azul, Edgar disse com um leve sorriso misterioso. Que técnica? Pare de ser misterioso, disse Luke impacientemente. Extração de memória. É uma técnica avançada de manipulação de memória. Ela permite que você extraia memórias da mente de uma pessoa e então as projete em um dispositivo especial que a polícia marginalizada tem. Edgar respondeu. Como a penseira de Harry Potter. Luke pensou com uma sobrancelha levantada. É útil? Posso criar falsas memórias no sujeito e então extraí-las. Os vídeos de Normie são muito mais verificáveis, Luke disse. Memórias falsas são apenas isso, falsas. Elas são mentiras e superficiais. Se você extraí-las e colocá-las no dispositivo, a máquina as rejeitará porque detecta quando uma memória não é real. Não importa o quão perfeitamente você cria a memória falsa, o dispositivo a detectará e não a projetará. Mesmo se você for um telepata nível 7. Edgar disse. Então é a coisa mais verificável que eu poderia mostrar, Luke disse com um leve sorriso. Se ele extrair as memórias do sem-rosto, ele terá evidências muito fortes e não precisará de muito mais. Ensine-me a técnica. Estou pronto, Luke disse.
Você não ouviu quando eu disse técnica avançada? Na minha vida passada, eu era telecinético e clarividente. Não tenho ideia de como a técnica funciona. Eu só a vi em ação e nada mais. Os telepatas que ensinei não precisavam dessa técnica. Nem sua mãe a aprendeu, e ela é de uma família de telepatas, Edgar respondeu, balançando a cabeça. Então por que mencionar isso? Luke perguntou, franzindo a testa. Mesmo que sua mãe não tenha aprendido, isso não significa que a família Ombrio não possua a técnica. Seus avós devem saber. Obtenha-a de alguma forma. Essa é sua nova missão. Espero boas notícias, Edgar disse, e sem esperar pelos resmungos de Luke, retornou ao seu colar. Para Luke, a única maneira de obter essa técnica era por meio de Verônica. Ele tinha pouco relacionamento com seus dois avós. Sua avó parecia detestá-lo, e ele mal falava com seu avô durante as últimas férias. O problema era que Verônica tinha ficado brava com ele por algum motivo desconhecido. Ela tinha cortado o link telepático deles e o bloqueado em todas as redes sociais, então ele não podia contatá-la. Devo usar o vídeo dela com Tommy para pegar a técnica? Luke se perguntou. Seria ir muito baixo, pois significaria quebrar sua palavra. Além disso, ele havia deletado o vídeo, então ele precisaria fazer um backup do telefone dela e ver se conseguia encontrá-lo. Luke decidiu tentar falar com Verônica no dia seguinte. Ela era usuária de duas auras, e a família Ombrio a tratava como a próxima líder da família, então ela deveria ter acesso a essa técnica se quisesse. Capítulo 96 Habilidade de Mestre. Quando as aulas acabaram, Luke começou a procurar por Verônica. Não foi difícil encontrá-la. O problema era que ela estava com seus amigos bajuladores. Por que ela me bloqueou em todas as redes sociais? Luke pensou com raiva. Teria sido muito mais fácil mandar uma mensagem para ela. Ele já tinha espancado os amigos bajuladores de Verônica e não queria se aproximar para conversar. Além disso, ele notou que Verônica olhou para ele e ainda o ignorou. Ela continuou falando como se nada tivesse acontecido. Qual é o problema dela? Luke pensou, franzindo a testa enquanto se afastava. Ele tinha um clube de arco e flecha mais tarde. Lá, ele diria a Daphne para marcar um encontro com Verônica. Daphne era uma amiga de verdade de Verônica, diferente dos bajuladores, servos. A garota, que sempre tinha uma expressão fria, estava no mesmo clube que Luke. Na verdade, ela era a capitã do clube. Então ela tinha alguma conexão com ela. Você quer ver Verônica? Por que não fala com ela? Daphne perguntou, puxando várias flechas. Todas elas tinham acertado o alvo. Ela me ignora e me bloqueia em todos os lugares. Não consigo me comunicar com ela, respondeu Luke. O problema é seu, não meu, disse Daphne secamente. Ah, vamos lá. Você é o melhor amigo dela. Não é tão difícil, Luke insistiu. É estranho ver você tão persistente. Tudo bem. Só farei isso se você me vencer em uma pequena competição de arco e flecha, disse Daphne com um sorriso leve e desafiador. Não brinque. Vencer o capitão do clube de arco e flecha? Luke pensou com uma careta. Não pensei que o grande Luke Paul ficaria assustado, disse Daphne com um sorriso desdenhoso. Luke pensou sobre isso. Suas habilidades com arco e flecha melhoraram, mas não ao nível de Daphne. Ele não passou todo o seu tempo aprimorando essa habilidade. Era apenas um complemento para usar com sua telecinese, embora ele nunca tivesse usado um arco e flecha em uma batalha real ainda. Tudo bem, mas podemos usar nossos poderes. Você usa seu elemento vento, e eu uso minha telecinese. O que você diz? Luke sugeriu com um sorriso confiante. Daphne era uma psíquica de aura laranja. O elemento que ela controlava era o vento. A sugestão de Luke, Daphne franziu a testa. Ela estava 100% confiante de que poderia vencer Luke em uma competição normal de arco e flecha. No entanto, ela estava igualmente certa de que perderia se ambos usassem seus poderes. Ela não era tola. Ela tinha estado na Ilha Raven. Ela lutou contra duas bruxas enquanto Luke enfrentava as 4 figuras encapuzadas que queriam matá-las. Ele não só venceu, mas também matou uma com sua telecinese. Enquanto isso, ela e Verônica lutavam para lutar contra 2 bruxas. No final, elas precisaram da ajuda de Brad e Tommy para matá-las. Seus níveis de poder eram muito diferentes, com Luke sendo muito superior a ela. Para onde foi sua confiança? Você não confia em seus poderes? Luke perguntou, imitando a expressão desdenhosa de Daphne. Devo lembrá-la de que você está me pedindo um favor, disse Daphne, e Luke se lembrou de que deveria ser mais agradável ao pedir um favor. Uma competição de arco e flecha deve ser sem poderes. Isso não é negociável. Este é o clube de arco e flecha. Onde você vê a palavra poderes? Daphne disse recusando. Luke franziu a testa, mas uma nova ideia lhe veio à mente. Tudo bem, sem poderes, mas não é justo eu te enfrentar quando você pratica arco e flecha desde pequeno. Deixe-me escolher um representante para competir no meu lugar, Luke disse com um leve sorriso. Como quiser. Vou lhe dizer agora mesmo que Xavier não vai me vencer, disse Daphne com uma pitada de arrogância. Ela era a melhor aluna quando se tratava de arco e flecha. Ela havia vencido inúmeras competições na disciplina. Ninguém em Nevermore era melhor do que ela. Espero que você mantenha essa arrogância quando perder, pensou Luke enquanto saía em busca de seu competidor perfeito. Você quer que eu compita no seu lugar? Cai fora, disse Wednesday sem um momento de hesitação. 2 favores, 2 rejeições, pensou Luke.
Ele já queria bater a cabeça várias vezes, ele nunca pedia favores, e pedir 2 no mesmo dia era um grande esforço para ele. Eu li o livro que você me emprestou, e até discutimos literatura gótica por causa disso. Você me deve um favor, Luke disse, partindo para a ofensiva. Com isso, Wednesday levantou os olhos do livro que estava lendo. Você pega um livro emprestado, e eu sou a pessoa que lhe deve um favor? Em nenhum momento eu forcei você a ler o livro ou discuti-lo comigo, disse Wednesday, e Luke não conseguiu rebater seu argumento. TSCH, mesquinho, Luke disse, virando-se. Ele deveria apenas competir, perder para Daphne e aguentar a cara arrogante dela durante as próximas reuniões no clube. Espere, disse Wednesday, levantando-se e caminhando em direção a Luke. Ela parou a uma curta distância dele e levantou a cabeça para olhá-lo. O quê? Luke perguntou, abaixando o olhar para Wednesday. Suas alturas eram bem diferentes. A garota tinha cerca de 155 centímetros, enquanto ele tinha quase 180 centímetros. Wednesday permaneceu em silêncio por alguns segundos, encarando Luke antes de responder. Eu atenderei seu pedido se você responder a uma pergunta. Tudo bem. Pergunte, Luke disse, curioso sobre o que Wednesday poderia querer saber dele. Tinha que ser sobre ele. Era raro ela demonstrar curiosidade sobre outra pessoa. Você tem que responder com sinceridade. Estou lhe dizendo, sou especialista em reconhecer mentiras, disse Wednesday. Isso pode funcionar com outros, mas eu sou muito bom em mentir, Luke respondeu com um leve sorriso. Da proximidade deles, ele podia ouvir a respiração de Wednesday, e eles estavam muito próximos um do outro. Eu acredito nisso, mas é difícil me enganar, Wednesday disse, olhando diretamente nos olhos de Luke. Para garantir que não estava sendo enganada, ela teve que se concentrar no rosto e nos olhos da pessoa. Perguntar, você tem 2 auras? Wednesday perguntou, inclinando a cabeça ligeiramente para o lado. O lugar ficou em silêncio. Eles se encararam, e o único som era a respiração suave deles. Sim, respondeu Luke. Qual é o segundo? Wednesday perguntou com curiosidade. São 2 perguntas, disse Luke. Você quer o favor ou não? Wednesday perguntou, e Luke estalou a língua. Aura azul. Por que você achou que eu tinha 2 auras? Luke perguntou. Aura azul. Pensei que fosse outra coisa, pensou Wednesday, balançando a cabeça internamente. Instinto. Você tentou ler minha mente? Wednesday perguntou. Não. Você provavelmente tem algo que protege sua mente, já que faz parte da família Dundas. Não quero ser pego lendo mentes, Luke respondeu, e a garota assentiu. Ela tinha essa proteção. Ela não permitiria que ninguém lesse seus pensamentos. Por que você esconde isso? Wednesday continuou com suas perguntas. Você também esconde que possui uma aura violeta. Você deve ter suas razões, certo? Luke disse sem dar uma resposta completa. Ele já havia respondido à pergunta principal. Ele não revelaria sua vida inteira. Milímetro. Vamos para o clube de arco e flecha. Quero acabar logo com isso, Wednesday disse, começando a andar. Luke o seguiu, e nenhum dos dois disse uma palavra durante o caminho. Quando chegaram ao clube de arco e flecha ao ar livre, muitas pessoas olharam para Wednesday a Dundas com curiosidade. Elas a conheciam, era difícil não conhecer. Elas não achavam que Luke conseguiria convencer essa garota, que sempre tinha uma expressão meio morta e mantinha todos à distância, a participar de uma mini competição. Você contou para todo mundo? Perguntou Luke, tentando não sorrir. Sim. Já faz um tempo que não temos uma competição, respondeu Daphne, olhando para sua oponente. Ela conhecia a garota pela reputação, mas não tinha ideia das habilidades de arco e flecha de Wednesday. Você vai se arrepender de tornar essa competição tão pública, pensou Luke, segurando o riso. Wednesday foi forçada a entrar para um clube pela diretora Larissa. Um dos clubes que ela tentou foi o clube de arco e flecha. No dia do teste, Luke e Xavier a acompanharam. Ninguém mais viu suas habilidades perfeitas. Ela conseguia até atirar em uma maçã e ainda acertar o alvo mais difícil. Luke se perguntou se Daphne tinha esse nível de habilidade. As regras são as seguintes. Daphne começou, dando uma rápida explicação de 5 minutos. A competição era simples e consistia em 5 rodadas. Eles não queriam que demorasse muito. Cada arqueiro atiraria 3 flechas por rodada, totalizando 15 flechas por participante. O vencedor seria determinado pela pontuação acumulada após cada rodada. Cada alvo foi colocado a 100 metros de distância, o que era mais longe do que os 70 metros padrão usados nas principais competições para normies. Os alvos tinham círculos concêntricos com pontuações variando de 1, mais externo, a 10, mais interno. Wednesday pegou o arco de Luke e se posicionou. Você quer começar, ou eu começo? Perguntou Daphne, olhando para Wednesday, que nem estava usando o uniforme adequado e usava um arco com o qual não estava familiarizada. Não importa. O resultado será o mesmo, respondeu Wednesday. Seu objetivo não era ser rude, ela estava simplesmente dizendo a verdade. Os outros membros do clube ficaram indignados com esse comentário arrogante. Essa garota nem era membro do clube e pensou que poderia derrotar o capitão. Tão peculiar como sempre, comentou Xavier, cruzando os braços. Ele e Luke eram os únicos que tinham visto as habilidades de Wednesday. Ele sabia que Daphne tinha um desafio difícil pela frente. Tudo bem, disse Daphne, sem demonstrar um pingo de raiva. Ela se posicionou e atirou 3 flechas em rápida sucessão. 2 flechas atingiram o círculo de 10 pontos, com uma flecha tendo que destruir a outra para conseguir isso. A última caiu na zona de 9 pontos. Um total de 29 pontos.
Todos aplaudiram e torceram por seu capitão. Com movimentos precisos e fluidos, Wednesday colocou a primeira flecha no arco e atirou, atingindo o círculo de 10 pontas. Imperturbável, ela repetiu o processo, quebrando a primeira flecha com a segunda, e depois novamente com a terceira, todas encaixadas perfeitamente no centro exato do alvo. Um total de 30 pontos. Pontuação perfeita. A multidão, que estava murmurando comentários negativos sobre quarta-feira, ficou em silêncio. Muitos esfregaram os olhos para ver se o que tinham testemunhado era real. O que você acha da minha representante, Daphne? Luke perguntou com um sorriso, observando a reação de Daphne. Daphne apenas zombou e se reposicionou na linha de tiro. Desta vez, ela também conseguiu uma pontuação perfeita. No entanto, Wednesday marcou outra pontuação perfeita, e todos assistiram com os olhos arregalados. Na terceira, quarta e quinta rodadas, Wednesday marcou consistentemente 30 pontos. Ela nunca errou um tiro. O lugar estava em silêncio. Ela havia vencido a competição com uma pontuação perfeita. Isso estava no nível de uma profissional, não, melhor do que uma profissional. Uma habilidade de arco e flecha impecável. Daphne conseguiu pontuações entre 28 e 30 pontos, mas não conseguiu manter arremessos perfeitos. O placar final foi, quarta-feira 150 pontos, Daphne 146 pontos. Feito. Não lhe devo nada, disse Wednesday, devolvendo o arco a Luke e deixando o lugar como tinha vindo. A multidão se abriu para deixá-la passar, e em segundos, ela desapareceu. Espero o encontro com Verônica. Amanhã às 17 horas no ginásio secundário. Não aceito atrasos, disse Luke, dando um tapinha no ombro de Daphne antes de sair. Capítulo 97 Ajuda mútua. No dia seguinte, Luke chegou ao ginásio secundário 5 minutos mais cedo. Poucos minutos depois, Daphne e Verônica apareceram, e quando Verônica viu sua amiga levando-a até Luke, ela olhou para ela como se a tivesse traído. Por que ele está aqui? Perguntou Verônica, cruzando os braços e olhando para Daphne com um olhar crítico. Daphne era sua melhor amiga e sabia que estava perturbada com Luke, então parecia uma traição trazê-la aqui sem que ela soubesse. Ele me venceu em uma competição, e eu não tive escolha a não ser trazer você aqui. Discutam ou o que for, estou fora, disse Daphne, que também não estava de bom humor. Sua derrota para Wednesday não lhe caiu bem. Foi a primeira vez que ela perdeu daquele jeito. O que há de errado com ela? Verônica pensou. Era estranho ver sua melhor amiga de tão mau humor, embora ela sempre tivesse aquela expressão gelada no rosto, isso era diferente. Você não ouviu o que aconteceu ontem? Luke disse, notando a expressão confusa de Verônica. Verônica olhou para Luke, pensando se deveria ou não falar com ele. Sua curiosidade levou a melhor, e ela perguntou o que tinha acontecido. Ontem, ela estava muito ocupada com uma tarefa que sua avó lhe dera e mal tinha saído do quarto. Luke contou a ela como Wednesday tinha limpado o chão com Daphne na competição de arco e flecha, e todos os membros do clube foram testemunhas. Essa era a razão do seu mau humor. Havia alguém tão habilidoso? Verônica se perguntou surpresa. Ela conhecia Daphne desde que eram crianças e sabia que ela praticava desde jovem. Você já cravou suas garras em outra pobre garota? Verônica perguntou com um olhar crítico. Quem você pensa que eu sou? Luke disse com uma careta. Um mulherengo, respondeu Verônica sem pensar duas vezes. A poligamia não era uma coisa? Luke pensou, confuso. Verônica, Enid, Bianca e várias outras garotas eram muito ciumentas e desprezavam os mulherengos. Talvez fosse devido à mudança geracional. Essa nova geração de párias está muito mais conectada com a cultura normie em comparação às anteriores, graças às mídias sociais, celulares, internet, etc. Se você conhecesse Wednesday, a última coisa que diria é que estou com ela, disse Luke. Chega de conversa fiada inútil. O que você quer de mim? Outra técnica como sempre. Você só vem até mim por técnicas de aura azul, Verônica disse com um tom ofendido. Ao ver a expressão de Luke, ela sabia que tinha acertado o alvo e que ele só estava atrás de uma técnica. Sim, preciso de uma técnica, Luke disse, coçando a bochecha. Verônica começou a se afastar. Espera, você não disse que éramos uma família? Família Judas, aos outros, Luke disse, agarrando Verônica pelo pulso. Ela e outros membros da família deveriam aprender um pouco com Dominique Toretto. Verônica virou a cabeça e olhou para Luke indignada. Somos uma família quando lhe convém, certo? Não pensei que você fosse um mulherengo sem vergonha e uma pessoa rude. É tão difícil conseguir 2 malditos favores? Luke pensou, segurando seus insultos. Ele deixou seu orgulho de lado para pedir favores, pois essa técnica era crucial para mostrar 100% de evidências reais contra os Selmans. Pare de me insultar. Eu tenho sentimentos, Luke disse, colocando uma expressão magoada. Para sua surpresa, seu ato não funcionou. Seus sentimentos? Pare de agir. Você só está fazendo isso para me manipular, Verônica disse com um sorriso desdenhoso. Preciso adotar outra abordagem, pensou Luke. Durante todos os feriados eu queria te integrar à família, mas você sempre me rejeitou de forma rude. Agora você quer minha ajuda? HMPH, continue sonhando, disse Verônica, se afastando do aperto de Luke. Luke se lembrou de suas últimas férias na propriedade Umbril. O que Verônica disse era verdade. Ela sempre quis incluí-lo ou fazer atividades com ele, mas ele sempre a rejeitou sem muito tato. Talvez sua raiva fosse válida. É verdade que fui rude com você, e eu quero. Luke começou, mostrando uma expressão raramente vista em seu rosto. Você quer? Verônica repetiu. Eu quero lhe pedir desculpas. Luke terminou a frase com dificuldade.
O olhar de constrangimento dele parece genuíno, pensou Verônica, aproximando-se de Luke para examinar seu rosto. Ela queria desculpas de verdade e não falsas. No entanto, Luke disse pouco antes que Verônica pudesse aceitar suas desculpas e encerrar o assunto. Achei que você não daria desculpas, disse Verônica com a testa ligeiramente franzida. Não são desculpas. Na propriedade Ombril, você foi a única que me tratou bem e quis me incluir. Todos os outros me odiavam. Seu pai sempre pareceu querer me matar com o olhar, e o mesmo vale para aquela velha, disse Luke, referindo-se à avó como velha. Dessa vez, Verônica ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Seu primo estava certo. Ela havia notado a hostilidade de todos em relação a ele. Ela era a única que o tratava bem, seu avô mal falava com ele, e todos os outros eram hostis. Se eu aceitasse seus convites, eu só receberia mais ódio e seu pai provavelmente o repreenderia. Todos me viam como uma calamidade para a família Ombril. Luke continuou. Ela se importava comigo? Pensou Verônica. Você está certa, disse Verônica após alguns segundos. Ela estava no escritório do diretor Vance quando Natasha mostrou a carta de Sophie revelando que os Selmans tinham feito acordos com demônios. Isso poderia arrastar os Umbrios para uma guerra com os Selmans, e ninguém em sua família queria isso. De toda a família Umbril, você é a única pessoa que considero família. Bem, adeus, Luke disse, virando-se e pensando em outra maneira de obter a técnica. Talvez ele devesse roubar de uma família de médiuns ou algo parecido. Espere, disse Verônica, agarrando o pulso de Luke. O que foi? Luke perguntou, virando-se e notando o rosto vermelho de Verônica. Ele não entendeu porque ela estava corando. O comentário anterior dele foi tão cafona assim? Eu te empresto a técnica que você precisa. Não posso prometer nada. Pode ser uma técnica avançada, e eles podem não me dar, disse Verônica. Sério? Obrigado, Luke disse honestamente. Isso lhe pouparia muitos problemas e o ajudaria a obter evidências fortes. Não me agradeça ainda. Você precisará me dar algo em troca, disse Verônica. Oh, o que você precisa? Luke perguntou. Ele preferia esse arranjo. Dessa forma, ambos ficariam quites. Você tem que me ajudar a treinar minha aura verde, disse Verônica com uma careta. Tudo bem. Que tipo de treinamento? Luke perguntou. Treinamento físico, disse Verônica com uma expressão de desgosto. Finalmente ela fará uso da aura verde, pensou Luke. Por que a mudança repentina? Pensei que você odiasse treinamento físico, disse Luke. Ele sabia que Verônica não gostava de treinar e construir músculos. Ela era como uma princesa de uma família velha e rica, sem interesse em combate. Meu pai quer que eu melhore minhas habilidades físicas, já que tem uma aura verde que é boa para isso e também para a cura. No começo eu não queria, mas pensando bem, o ataque do ano passado teria sido muito mais fácil se eu tivesse derrotado as duas bruxas com mais facilidade. Respondeu Verônica. Milímetro, entendo. Você vai ter que se livrar dessas unhas compridas se quiser dar socos, Luke comentou com um leve sorriso zombeteiro. Ele não conseguia imaginar Verônica dando socos e chutes para a esquerda e para a direita. Calha a boca. Que técnica você precisa? Verônica perguntou. Depois de conversar um pouco mais, eles se separaram. Verônica disse a ele que levaria 2 ou 3 dias para aprender a técnica se seu pai concordasse em dá-la a ela. Assim que ela aprendesse a técnica, eles também começariam o treinamento de Verônica. Isso acabou sendo melhor do que eu esperava, Luke pensou, satisfeito enquanto retornava ao seu dormitório. Ele pensou que levaria muito tempo para obter a técnica avançada, mas a teria em menos de uma semana. Quanto a se o pai de Verônica lhe daria a técnica, ele não tinha dúvidas de que daria. Verônica é a criança mimada da família Umbril. Ela é talentosa, inteligente e tem 2 auras. Eles a veem como futuro da família. Se ela quiser uma técnica, mesmo que seja avançada, eles a darão a ela sem muita hesitação. Ao contrário dos normis, na sociedade marginalizada, não há uma estrutura 100% patriarcal ou 100% matriarcal. Tudo depende do talento da pessoa marginalizada. Se você tem 3 irmãos e é mulher, mas tem 2 auras e grande talento, é quase certo que você será o próximo líder da família. Tudo opera na meritocracia. No caso de ter 2 auras em famílias psíquicas, isso quase imediatamente faz de você o próximo líder da família. Mas se os 3 irmãos tiverem uma aura cada, aquele que mostrar mais talento geralmente assumirá a posição de liderança. Há casos em que um usuário de uma aura é mais talentoso e poderoso que seu irmão ou irmã de 2 auras, e acaba se tornando o líder da família. Mas é difícil para um usuário de 2 auras ser mais fraco do que alguém que tem apenas uma. 2 dias depois, Verônica deu a Luke um livro de aparência antiga cujo único conteúdo era a técnica de extração de memória. O problema era que o livro tinha 500 páginas discutindo apenas essa técnica. Quantas teorias e variáveis uma maldita técnica poderia ter? O conteúdo estava em uma linguagem difícil devido a palavras ambíguas e um estilo de escrita complicado. Até agora era o livro mais desafiador que Luke havia encontrado. Sua memória fotográfica era de pouca utilidade se ele não conseguisse entender as explicações do livro. Felizmente, ele tinha Edgar para ajudá-lo. Ele não sabia quanto tempo levaria para entender a teoria dessa técnica. Então, ele teria que passar para a parte prática, que seria ainda mais difícil. Capítulo 98 Torneio de Esgrima Parte 1. Um mês se passou desde que Luke obteve a técnica de extração de memória. Durante esse tempo, ele dedicou todos os seus esforços para aprender a técnica. Ele continuou treinando suas outras auras, mas se concentrou principalmente nessa maldita técnica. Ele conseguiu ler o livro inteiro de 500 páginas.
Isso com sua memória fotográfica não foi uma grande conquista. O lado bom é que ele já entendeu 50% do livro. Em um mês, isso é um bom progresso. Ele conseguiu essa porcentagem graças a Edgar, que mesmo não tendo uma aura azul, nenhum aluno com essa habilidade, era um excelente professor e sabia sobre vários tópicos. Para cumprir sua parte do acordo, ele ajudou Verônica a treinar artes marciais, cerca de 3 a 4 dias por semana. A princesa Umbro tinha muita ferocidade escondida para combate corpo a corpo. Ela já conhecia artes marciais, mas nunca as colocou em prática porque não gostava de lutar dessa forma. Com sua aura verde, ela conseguiu melhorar suas habilidades físicas a uma velocidade incrível, e em um mês, Luke já sentia que a distância entre os dois estava diminuindo. Verônica estava se aproximando cada vez mais da força base de Luke. Esse progresso foi insano. Ele treinou com pesos e resistência por meses. Ele ganhou músculos definidos e uma grande quantidade de força em todo o tempo que treinou. No entanto, em apenas um mês, Verônica com sua aura verde já havia fechado distâncias consideráveis. Se ela mantivesse esse ritmo, em 2 meses ela o igualaria em força, resistência e velocidade. Então ela o superaria. Luke entendeu isso. Seu físico base era melhor do que o de um normie, mas Verônica também era uma pária. Além disso, ela tinha sua aura verde, que lhe permitia aumentar fisicamente todas as suas funções biológicas, isto é, força, velocidade, resistência, etc., para níveis mais altos do que os párias médios. Edgar havia lhe dito que havia médios com aura verde capazes de enfrentar um lobisomem em combate corpo a corpo e sair vitoriosos. Isso se devia ao que havia sido mencionado anteriormente e à sua capacidade de regeneração sobre-humana. Eles podiam se curar enquanto lutavam e até mesmo renovar sua resistência. Por tudo isso, Luke não se sentiu desencorajado. Era estúpido tentar competir contra um psíquico com uma aura verde usando apenas seu físico básico de pária. No entanto, se ele adicionasse suas habilidades telecinéticas à equação, as coisas mudariam drasticamente. Seus golpes imbuídos de ondas telecinéticas em seus braços ou pernas poderiam ser mais fortes do que os de psíquicos com aura verde. O mesmo valia para sua velocidade se ele usasse ondas telecinéticas para desviar de ataques. Se ele adicionasse seu Aqui de observação, ele o superaria ainda mais. Ele derrotou Nick, seu companheiro de aura verde, sem muita dificuldade, usando apenas sua aura amarela. Em outra nota, o serial killer de Jericho apareceu novamente. Desta vez, matando uma mulher de meia-idade que estava voltando do trabalho em uma rota quase deserta à noite. Assim como nos 2 assassinatos anteriores, a mulher foi encontrada com uma parte do corpo mutilada, o braço esquerdo. Quanto a Jonah, todos presumiram que ele foi morto, já que ele nunca mais apareceu. Só que seu corpo ainda não foi encontrado. Luke e Wednesday não deixaram Nevermore novamente em busca de mais pistas sobre a profecia. Luke sabia que Wednesday queria sair e investigar, e a qualquer momento, ela poderia fugir se não conseguisse um dia de folga. Dias de folga são recompensas difíceis de obter, pois os professores não os dão o tempo todo. Durante exames ou testes especiais, você pode ganhar um dia de folga como recompensa, mas não é a norma. Por outro lado, se você quiser deixar Nevermore para visitar Jericho, você deve dar uma razão válida. Você não pode sair só porque você sente vontade. Nevermore é um internato. Luke preferia que as coisas fossem lentas. Não era do seu interesse ir investigar com Wednesday, já que antes disso, ele precisava dominar a técnica de extração de memória. Ele percebeu que Wednesday poderia resolver o mistério a qualquer momento. No outro dia, quando ouviram sobre o terceiro assassinato, Wednesday disse a ele que suspeitava que a pessoa que estava coletando as partes mutiladas do corpo estava fazendo isso para algum tipo de ritual. Provavelmente um ritual de ressurreição. Quem seria revivido? Fácil. Joseph Crackstone. No desenho que Rovan tinha conseguido, você podia ver um peregrino de frente para os dois, e nenhum peregrino comum poderia enfrentá-los. Apenas Crackstone, um normie que ganhou poderes sobre-humanos graças a demônios. O que precisava ser resolvido era quem estava por trás da ressurreição de Crackstone. Essa pessoa é quem controla Hyde e quem coleta partes do corpo para o ritual. Ela também é a pessoa que roubou o livro das sombras original do mundo dos peregrinos. Além disso, de acordo com Rovan, ela seria responsável pela destruição de Nevermore. Por quê? Ela não quer reviver Crackstone, nem sabe como, e não faria isso se soubesse. De qualquer forma, no desenho, ela estava enfrentando Crackstone, e ao invés de ser a destruidora de Nevermore, ela seria sua protetora. Isso a intrigou, então ela teve que chegar ao fundo desse mistério. Hoje, toda a classe do 10º ano a qual Luke pertencia teve uma importante aula de esgrima. Eles teriam duelos de prática o mais próximo possível do combate real. Era isso que Wednesday estava esperando. Um torneio como que eles tiveram meses atrás em sua aula exclusiva de psíquicos. É possível que o professor recompensasse o vencedor. Uma dessas recompensas poderia ser um dia de folga, exatamente o que ela precisava. O maior problema é ele, pensou Wednesday, olhando para Luke, que já estava vestido com seu traje de esgrima como todos os outros. O único traje diferente era o de Wednesday, que era preto em vez de branco. Ele está com sua expressão preguiçosa de sempre. Minhas habilidades de esgrima são superiores, então devo ficar bem, desde que ele não use sua telecinese ou poderes mentais, pensou Wednesday. Nervoso? Luke perguntou, notando o olhar de Wednesday sobre ele. Ele já tinha se acostumado com o olhar vazio de Wednesday.
Desde que retornaram do Pilgrimwood, o relacionamento deles melhorou. Agora eles passavam muito mais tempo juntos e conversavam, seja sobre assassinatos e profecias catastróficas ou diferentes tipos de literatura. As conversas geralmente tinham muito sarcasmo, comentários afiados e nenhum filtro, de ambos. Eu nunca me senti nervosa, respondeu Wednesday. Não era arrogância, ela estava apenas dizendo a verdade. Você é um androide? Como eu configuro você para sorrir com mais frequência? Luke perguntou com um sorriso zombeteiro enquanto fingia procurar por algum tipo de botão ou algo assim na quarta-feira. Começando suas piadas idiotas tão cedo, Wednesday disse, imperturbável pelos comentários de Luke. Ela tinha se acostumado a eles e, incrivelmente, aos poucos, seus comentários pararam de irritá-la. Se qualquer outra pessoa a tivesse irritado tanto assim, ela já teria cortado a língua dela há muito tempo. Desculpe, disse Luke com um leve sorriso, dando um passo para trás por precaução. Além disso, por que você quer que eu sorria com mais frequência? Wednesday perguntou, levantando uma sobrancelha. Ela estava curiosa para saber por que Luke queria vê-la sorrir. Porque você fica bonitinha quando sorri, Luke pensou, mas não disse isso. Seria muito embaraçoso e totalmente fora do personagem para seu relacionamento com Wednesday. Além disso, ele sabia que a garota nem piscaria para esse elogio. Só vi você sorrir 2 vezes. A primeira vez foi quando você me disse que o Normie iria morrer, e a segunda foi quando assistimos The Evil Dead. Luke disse, se aproximando de Wednesday e falando em tom baixo. Luke conseguiu assistir a um filme com Wednesday. O evento foi tão natural que ele não percebeu o quão difícil era essa conquista. Ele fez Wednesday ir ao seu dormitório para assistir a um filme. Eles assistiram ao filme com Xavier e Ajax, então nada aconteceu, e mesmo que os dois não estivessem lá, nada teria acontecido. Luke e Wednesday debateram sobre filmes de terror sangrentos e não conseguiram concluir, então tiveram que assistir novamente aos filmes para chegar a um novo. E então, perguntou Wednesday, você só sorri para coisas assustadoras. Imagine se você tivesse que sorrir toda vez que ouvisse meus comentários. Isso seria divertido, disse Luke. Isso seria tortura. Outra coisa que temos em comum, comentou Wednesday, a última frase em tom baixo, referindo-se à tortura. Silêncio, turma, disse o professor Vlad, dando um passo à frente e silenciando os murmúrios de todos os alunos. Hoje será um torneio de eliminação simples. Já organizei os confrontos. Eles foram escolhidos aleatoriamente. Vamos começar rápido, pois há muitas partidas para passar, disse o professor Vlad. No começo, 3 partidas eram jogadas simultaneamente, já que eram as primeiras rodadas. Havia muito mais estudantes, não apenas médios. Havia lobisomens, sereias, vampiros, etc. Luke enfrentou um garoto desconhecido e conseguiu derrotá-lo. Seu treinamento não foi em vão, e sua técnica de esgrima melhorou muito. Ele ainda não usou seu Haki, pois era a única técnica que ele podia usar sem que ninguém percebesse que ele estava usando seus poderes psíquicos. Wednesday também venceu sua primeira partida sem dificuldade. Xavier, Ajax, Enid, Yoko, Divina, Bianca e Kent também passaram da primeira rodada. Os colegas psíquicos de Luke também passaram na primeira rodada. O único que perdeu foi Eugene, que recebeu vários comentários debochados de alguns alunos lobisomens. Lobisomens zombando de alguém por bater em um médium, patético, disse Wednesday alto o suficiente para eles ouvirem. Ela considerou patético porque os psíquicos não tinham permissão para usar seus poderes nessas lutas. Isso era uma grande desvantagem contra um lobisomem, que tinha uma condição física superior em comparação aos outros. Não apenas física, mas também em reflexos. Mesmo sem se transformar, sua condição era superior nessas situações, e ela achou injusto. Os lobisomens viraram a cabeça e olharam para ela com rostos furiosos, mas quando viram Luke parado ao lado dela com os braços cruzados observando-os, eles rapidamente recuaram. Os lobisomens não tinham medo de Wednesday. Embora ela fosse estranha, e sua expressão sempre vazia pudesse ser perturbadora, eles não sabiam sobre sua força, então não a temiam. No entanto, eles tinham visto Luke espancar um aluno lobisomem veterano até a exaustão e matar um lobisomem na Taça Paul, embora não tivessem testemunhado o último em primeira mão. Capítulo 99 Torneio de Esgrima Parte 2. Obrigado, Wednesday, disse Eugene, coçando a cabeça com um pouco de vergonha. Não me agradeça. Você também é patético. Você precisa treinar mais e não confiar apenas em seus poderes psíquicos. Perca um pouco essa barriga, disse Wednesday sem um pingo de misericórdia. Eu vou, disse Eugene, enquanto se afastava para pegar um pouco de água e se refrescar. Por que você o defende? Luke perguntou. Ele me lembra meu irmão. Embora sem a vontade constante de estrangulá-lo, respondeu Wednesday. Luke já sabia que Wednesday tinha se juntado ao clube de apicultura, e o único outro membro era Eugene. As 3 pessoas mais próximas dela em Nevermore eram Luke, Enid e Eugene. Na segunda rodada, Luke e Wednesday avançaram sem dificuldade. A surpresa para Luke foi que Enid perdeu para um dos estudantes lobisomens que havia zombado de Eugene. Você está bem? Perguntou Luke, aproximando-se de Enid enquanto ela tirava o capacete e esfregava o ombro, desconfortável. Sim, só um pouco dolorida, disse Enid com um sorriso para mostrar que não havia nada errado. Você tem certeza? Luke perguntou. Ele notou olheiras sob os olhos de Enid, e sua pele parecia mais pálida do que o normal. Não é nada, disse Enid, perdendo a consciência por alguns segundos. Por sorte, Luke estava por perto e a pegou. Enid, você está bem?
Yoko perguntou, percebendo que sua amiga estava perdendo a consciência. Estou apenas um pouco tonta, disse Enid, apoiando-se em Luke e tocando sua cabeça. Sua expressão não parece boa. Vá para a enfermaria, disse o professor Vlad, aproximando-se deles. Eu a levo, disse Divina, que havia perdido sua partida. O professor Vlad assentiu, e as duas garotas deixaram o ginásio. Ela tem chegado tarde ao dormitório nos últimos dias, disse Wednesday, notando a expressão preocupada de Luke. Chegando tarde? Luke pensou preocupado. Talvez Enid estivesse se esforçando demais com o treinamento, e isso não era bom. A terceira rodada começou. Desse ponto em diante, houve uma luta de cada vez, observada por toda a classe. Restavam 8 participantes. Wednesday teve que enfrentar um dos lobisomens que zombaram de Eugene. Não aquele que derrotou Enid, o outro. Seu namorado não pode te proteger aqui, o lobisomem sussurrou para Wednesday enquanto passava por ela em direção ao outro lado da pista. Namorado? Pensou Wednesday, erguendo uma sobrancelha enquanto se dirigia para o outro lado da pista. A única pessoa que poderia se encaixar nessa categoria seria Luke. Ele foi o primeiro cara que lhe veio à mente. O que ela não gostou nem um pouco foi que ele disse que ela precisava de proteção. Ela deveria ensinar a esse lobisomem que ela não precisa da proteção de ninguém. Engarde, disse o professor Vlad, e ambos os participantes colocaram seus capacetes e tomaram suas posições. Começar. Wednesday se lançou ao ataque. Dessa vez ela estava muito mais agressiva do que em suas lutas anteriores. Seu oponente ficou chocado com sua ferocidade e mal conseguiu se defender. Embora, como lobisomem, sua força física fosse superior, a técnica de Wednesday era impecável. O lobisomem não conseguia fazer nada. Wednesday estava lendo seus movimentos e em menos de 2 minutos, a luta acabou. Vencedor, Wednesday Adandans, anunciou o professor Vlad. Não preciso da proteção de Luke para derrotar alguém tão fraco e patético, disse Wednesday, tirando o capacete e olhando para o lobisomem com desdém. Sem outra palavra, ela se virou e caminhou de volta para o lado de Luke. Espere. Por que não neguei sua declaração falsa? Wednesday pensou, olhando para o chão de madeira com confusão no rosto. Próximo, Luke Paul versus Evan Smith, disse o professor Vlad, e os dois alunos foram para a pista. Luke olhou para Evan com um olhar gélido. Esse era o cara que espancou Enid e deixou o ombro dela doendo. Ele deveria lhe dar uma lição. Evan sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao notar o olhar de Luke. Ele deveria se render? Ele considerou, mas isso faria parecer um covarde. Um lobisomem com medo de um psíquico que não consegue nem usar sua telecinese. Ele está bravo, pensou Wednesday, notando a expressão de Luke enquanto ele colocava o capacete. Ela tinha visto o mesmo olhar no dia em que lutaram com os normies no Pilgrim Road. Dessa vez, no entanto, ela conseguia entender o motivo da raiva de Luke, já que a pessoa que ele estava enfrentando havia machucado sua ex-namorada. Em Pilgrim Road, ela não havia entendido a mudança repentina de Luke durante a luta com os normies. No começo, Luke riu dos normies e pareceu relaxado, mas quando ela recuperou a consciência, sua atitude relaxada mudou para uma de verdadeira raiva. Por quê? Ela não sabia. Comecem! Exclamou o professor Vlad. Luke se lançou em seu oponente. Ele dominou Evan com precisão perfeita. Não importava qual ataque Evan fizesse, era como se Luke soubesse exatamente como ele atacaria. Ele podia desviar ou bloquear sem esforço, graças ao seu haki de observação. A luta parecia brincadeira de criança para Luke. Em apenas 2 minutos, ele marcou pontos suficientes para a vitória. O professor Vlad levantou a mão para declarar o fim da luta, mas Luke não parou. Ele avançou em direção a Evan e começou a atacá-lo com inúmeras estocadas rápidas e poderosas, todas mirando nos pontos fracos do corpo, pontos que ele conhecia muito bem graças a Natasha. Evan cambaleou para trás, atordoado e confuso. O segundo golpe de Luke atingiu a mão que segurava sua espada, deixando-o indefeso. Ele caiu no chão enquanto Luke continuava a golpeá-lo. A brutalidade de Luke com Evan se desdobrou em questão de segundos. Os alunos assistiram à surra em choque, congelados enquanto os gritos angustiados de Evan ecoavam pelo ginásio. Onde está sua força superior agora, hein? Lobisomem! Gritou Luke, aumentando a intensidade de seus golpes. Ele deve ter puxado a ponta de sua espada para causar mais dano, mas não podia voltar no tempo agora. Pare, Luke! Gritou o professor Vlad, correndo para separá-lo. O professor teve que puxar Luke fisicamente para fazê-lo parar. Quando Luke voltou a um estado calmo, ele removeu seu capacete e olhou para Evan com satisfação. Seu comportamento é inaceitável. Você está desqualificado, exclamou o professor Vlad, sua voz ecoando pelo grande salão. Volte com os outros. Vocês vão observar o resto das partidas em silêncio, ele acrescentou, e Luke assentiu sem dizer uma palavra. O fato de o professor não tê-lo punido mais era bom, então Luke não discutiu sobre sua desqualificação. Luke retornou para o lado de Wednesday, sentindo os olhos de toda a classe sobre ele. Eles pararam de observá-lo discretamente quando a próxima partida começou, Bianca versus Yoko. Você deveria aprender a controlar melhor sua raiva, comentou Wednesday enquanto assistia à luta de Bianca e Yoko. Nesse caso não havia necessidade. Não me importo com o torneio, respondeu Luke com uma expressão calma. E se você enfrentar um oponente mais forte? Sua raiva só vai nublar seu julgamento e deixá-lo propenso a erros, disse Wednesday. Você está confundindo alguma coisa, disse Luke. O que? Não é raiva. É ferocidade, respondeu Luke, deixando Wednesday em silêncio.
Ferocidade não era o mesmo que raiva. Ferocidade era brutalidade, uma qualidade que implicava agressão controlada e um foco implacável. Um lutador feroz poderia usar cada abertura na defesa do oponente para atacar sem piedade, mas com um objetivo claro e controle sobre suas ações. Muito diferente de raiva. Relembrando a luta de Luke, Wednesday concluiu que seus movimentos sempre foram calculados, nunca impulsivos. Para o observador, pode ter parecido que Luke estava com raiva, e não era totalmente falso. Ele estava com raiva, mas não deixou que essa raiva o controlasse. Em vez disso, ele a transformou em ferocidade, esmagando seu oponente de forma implacável e controlada. Bianca venceu a partida contra Yoko, embora tenha sido uma batalha muito acirrada. A partida final foi Nick, um psíquico de aura verde, contra um vampiro do grupo de Yoko. Vampiros também tinham corpos superiores aos dos psíquicos, sem mencionar os psíquicos de aura verde. Nick venceu o vampiro com facilidade. Mesmo que ele não tenha usado sua aura verde ativamente, ela já havia melhorado suas habilidades físicas, e esse aprimoramento era permanente. Como resultado, ele poderia competir com o lobisomem em força e vencer, contanto que o lobisomem não se transformasse. Ele ainda não estava em um nível alto o suficiente para igualar a força de um lobisomem transformado. A primeira semifinal seria Wednesday Adandance vs Bianca Barclay. A segunda seria Nick vs Evan, mas no estado atual de Evan, ele não poderia vencer. Ele só receberia outra surra e um pouco mais de sofrimento. Quarta-feira vs Bianca. Pensou Luke, lembrando que essa luta havia acontecido na série, embora as circunstâncias fossem diferentes. O resultado havia sido a vitória de Bianca. Ei, psicopata! Será que você é tão louco quanto Luke? Vocês dois são igualmente psicóticos. Vocês formam um casal fofo, não é? Disse Bianca com um sorriso zombeteiro, observando a expressão vazia de Wednesday. Isto de novo, pensou Wednesday. Por que todos continuavam chamando ela e Luke de casal? Deixe-me lembrá-lo de que aquele psicopata salvou sua vida. Se você me perguntasse, eu teria deixado aquele raio arrancar sua cabeça, disse Wednesday com uma expressão fria. Ela não teria sido tão gentil a ponto de salvar Bianca e os outros, mesmo se pudesse. Eu sei quem é mais louco, pensou Bianca com uma careta. Ela não gostava de lembrar daquela noite quando ela ficou paralisada de medo enquanto Hyde corria em direção ao grupo deles. Engarde. Comece, gritou o professor Vlad. A partida começou e até agora foi a mais equilibrada e competitiva de todas. Bianca tinha uma técnica impecável, assim como Wednesday. O problema era que Wednesday estava em clara desvantagem. Ela estava enfrentando uma sirene. Tecido e ossos de sereia são superiores aos de um psíquico. Essencialmente, todos os párias têm melhores capacidades físicas do que os psíquicos. Apenas um psíquico de aura verde pode aumentar suas habilidades físicas para superar os outros párias. Mas eles continuam sendo os mais poderosos devido às incríveis habilidades que suas auras lhes concedem. Assim como na série, ambos ganharam um ponto. No momento decisivo, Wednesday sugeriu um desafio militar, sem capacetes, sem gorjetas. O professor Vlad deixou a decisão para Bianca, que finalmente concordou. Essa é uma atitude imprudente, pensou Luke, surpreso com o comportamento de Wednesday. A garota gótica deveria saber que suas habilidades de esgrima são iguais às de Bianca, mas suas habilidades físicas, inferiores às de uma sereia, a colocavam em clara desvantagem. Com suas habilidades técnicas sendo iguais, a luta seria decidida por duas coisas: experiência e capacidades físicas, força, velocidade, etc. Para Luke, esta última continuava sendo a mais importante, já que este era um torneio escolar, não uma luta até a morte. Wednesday pode ter mais experiência em batalhas de vida ou morte usando seus poderes, mas não em partidas de esgrima. Era provável que Bianca tivesse passado mais tempo aprimorando suas habilidades de esgrima, dado que Wednesday, sendo um gênio multifacetado, provavelmente devotou menos tempo a essa disciplina. No final, tudo aconteceu como na série. Bianca conseguiu acertar um corte na testa de Wednesday, vencendo a luta e avançando para a final. Oh, seu sangue é vermelho. Eu pensei que seria preto e branco, Bianca disse com um largo sorriso. Wednesday não disse nada. Ela apenas tocou sua testa e observou seu sangue. Fazia muito tempo desde que ela viu seu sangue pela última vez. Vencedora, Bianca Barclay. Vá para a enfermaria, a Dandans instruiu o professor Vlad. Por favor, não mate minha ex-namorada, Luke, disse Xavier com um sorriso estranho. Por que você diz isso? Luke perguntou, parando seu olhar intenso para Bianca. Você estava com a mesma expressão de quando viu o lobisomem que espancou e machucou Enid, respondeu Xavier, e Ajax assentiu. Sério? Luke pensou surpreso. Ele não tinha notado isso. Era estranho. Ele estava apaixonado por Enid. Quanto a Wednesday, antes que ele pudesse continuar pensando sobre isso, ele viu Wednesday pegar sua bolsa e sair da academia, então ele decidiu segui-la. Eu te disse Ajax, observando Luke perseguir Wednesday. O quê? Xavier perguntou, confuso. Que Luke gostaria de uma garota como Wednesday, explicou Ajax, e Xavier relembrou sua antiga conversa com Ajax sobre as garotas que Luke gostava. O torneio de esgrima terminou para Luke e Wednesday. Para a surpresa de quase todos, nenhum deles chegou à final. Capítulo 100. Solicitar um desafio militar não foi uma jogada inteligente. Pelos 2 primeiros pontos, você deveria ter percebido que a esgrima de Bianca é semelhante à sua.
Somando a isso seu físico superior e o fato de que você não pode usar seus poderes, foi uma decisão imprudente, disse Luke, se aproximando de Wednesday, caminhando rapidamente em direção à enfermaria com uma expressão raramente vista em seu rosto. Não preciso do seu sermão, Luke. Eu sei, disse Wednesday impacientemente, sem olhar para Luke e andando ainda mais rápido. Então, por que você fez isso? Luke perguntou, acelerando o passo para não ficar para trás. Era a primeira vez que ele via Wednesday com raiva de alguma forma. Parecia que ela não gostava de perder. Fiz isso por sua causa, pensou Wednesday sem responder. O comentário de Bianca sobre Luke a incomodou. A irritou que Bianca fosse tão ingrata e chamasse Luke de psicopata quando ele a salvou de Hyde. Além de perder, o que mais a irritou foi ter ficado chateada com o comentário negativo que outra pessoa fez sobre Luke. Ela não era assim. Ela não se importava se os outros alunos insultassem outra pessoa, ou assim ela pensava. Não recebendo resposta, Luke decidiu ficar de boca fechada e seguiu Wednesday até a enfermaria. Era a primeira vez que ele visitava a enfermaria de Nevermore. Dentro da enfermaria, a primeira área era a recepção. Parecia um consultório médico típico com sua mesa, prateleiras cheias de muitos livros e uma cama de exame para pacientes. Depois, a outra área separada por portas duplas, onde há muitas fileiras de camas com lençóis brancos e telas de privacidade. É aqui que os alunos precisam descansar e se recuperar. Normalmente em Nevermore, há muitos alunos feridos devido a lutas de prática, como duelos de esgrima, os que Luke teve em sua aula de poderes psíquicos, etc. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Divina, que tinha acabado de sair da segunda área. Ela ficou surpresa ao ver Luke e Wednesday, que tinham sangue na testa. Precisamos da enfermeira. Ela está aqui? Luke perguntou. Não. Depois de atender Enid, uma garota de outra classe veio dizendo que precisavam de ajuda imediatamente em uma sala de aula. Parece que alguém desmaiou, e era mais seguro para ela ir lá, explicou Divina. Milímetro. Enid está bem? Luke perguntou, preocupado. Wednesday foi sentar na maca de exames para esperar a enfermeira. Sim, ela está dormindo agora. A enfermeira disse que era só fadiga e exaustão. Com bastante descanso, ela ficará bem. Vou para a aula para informar a professora. Até mais, disse Divina saindo da enfermaria. Quando Luke olhou para Wednesday, ele notou que ela tinha puxado uma cortina branca, e ele não conseguia mais vê-la. 10 minutos depois, ela abriu a cortina e trocou seu uniforme de esgrima pelo uniforme Nevermore. Uma camisa branca de mangas compridas abotoada até o colarinho com uma gravata preta. Sobre a camisa, um colete preto ajustado. Na metade inferior, sua saia preta de sempre. Você se importa se eu me trocar? Luke perguntou, apontando para a cama com a cortina. Ele também trouxera sua bolsa com suas roupas e queria se trocar. Wednesday não disse nada. Ela simplesmente se levantou do seu lugar e sentou-se em uma cadeira contra a parede. 5 minutos depois, Luke tinha trocado de roupa. Ele agora estava vestindo uma camisa branca com gravata e calças pretas. A enfermeira ainda não tinha chegado. Ela é muito quieta, pensou Luke, olhando para Wednesday, que olhava para o chão com seus olhos escuros. Você quer que eu cure o corte? Luke perguntou, e Wednesday olhou para cima. Você tem conhecimento? Perguntou Wednesday. Sim, Luke respondeu. O corte não era profundo nem muito grande. Wednesday assentiu. Ela confiava nas habilidades de Luke e não queria continuar esperando pela enfermeira. A primeira coisa que Luke fez foi lavar as mãos com água e sabão. Com as mãos limpas, ele se aproximou da cama. Vem aqui, Luke disse, dando um tapinha na maca de exames. Seria mais fácil curar o ferimento dela dali, pois a altura era melhor comparada à cadeira onde Wednesday estava sentada. Wednesday levantou-se da cadeira e sentou-se na cama. Seu olhar agora estava quase no mesmo nível do de Luke. Posso tocar sua testa? Sua franja está cobrindo o ferimento, Luke perguntou, olhando para o rosto de Wednesday. Ele sabia que ela não gostava de contato físico, não importava o quão leve fosse. Vá em frente, mas tenha cuidado, sangue é difícil de limpar, disse Wednesday, assentindo levemente. Para curar o ferimento, alguém tinha que tocar sua testa, fosse a enfermeira ou Luke. Ela preferia o último. Luke ficou em pé na frente de Wednesday, suas mãos firmes, mas gentis, enquanto ele levantava sua franja para revelar o corte em sua testa. Ela não mostrou nenhum sinal de dor, seu rosto permaneceu estoico. Não é muito fundo, mas precisamos limpá-lo bem. Deixe-me, Luke murmurou enquanto inspecionava o ferimento. Ele foi até um armário próximo, pegou um kit de primeiros socorros e começou a preparar os suprimentos, luvas, gás e antisséptico. Eu não esperava que você fosse tão eficiente. Isso é um talento oculto? Wednesday perguntou com interesse, observando as ações de Luke. Luke sorriu levemente. Ter uma memória fotográfica tem suas vantagens, ele disse enquanto aplicava antisséptico em um pedaço de gaze e gentilmente pressionava contra o ferimento. Wednesday não reagiu, exceto por um piscar de olhos. Talvez devêssemos nos machucar com mais frequência para aproveitar suas habilidades, comentou Wednesday. Prefiro ser aquele que causa os ferimentos do que recebê-los, disse Luke, e Wednesday assentiu, compartilhando o mesmo sentimento. Ele então pegou uma pomada antibiótica e começou a aplicá-la. Quando terminou, ele pegou um band-aid do kit e cuidadosamente colocou sobre o corte na testa de Wednesday. Alguns minutos atrás, ele foi tão implacável contra seu oponente na esgrima. E agora aqui tão cuidadoso e gentil. É intrigante.
Essa dualidade, pensou Wednesday enquanto olhava para o rosto de Luke, que estava muito próximo do dela. Ela raramente via esse lado cuidadoso e delicado de Luke, que geralmente era rude e tinha um comportamento duro. Ela só o tinha visto agir dessa forma com Enid e agora com ela. Tudo pronto, disse Luke, certificando-se de que o curativo estava bem preso. Ele notou um olhar e baixou os olhos da testa de Wednesday. Os olhos escuros e profundos da garota estavam olhando diretamente para ele. Naquele momento, Wednesday tomou a iniciativa. Sem aviso, ela se inclinou levemente para frente e o beijou. Luke ficou surpreso com o movimento repentino, mas não se moveu do lugar. Ele fechou os olhos e saboreou o beijo. Seria desonesto dizer que ele não tinha sentimentos por Wednesday. Por meses eles passaram um tempo juntos, resolvendo o mistério e discutindo tópicos que ambos tinham em comum. Ele percebeu quantas semelhanças eles compartilhavam. O beijo foi breve, mas intenso. Luke aproveitou o máximo que pôde. Por muito tempo ele se perguntou como seria beijar os lábios de Wednesday. Hoje ele finalmente sabia. Depois de alguns segundos, eles se separaram e se entreolharam. Luke notou um brilho sutil nos olhos de Wednesday. Sua expressão permaneceu estoica e não havia rubor, mas algo estava diferente de seu olhar habitual. Luke não sabia o que dizer. Ele sabia que qualquer coisa que dissesse poderia ser usada contra ele, e frases cafonas que funcionavam com outras garotas não funcionariam aqui. Então, ele começou a arrumar o kit de primeiros socorros. Wednesday ficou em silêncio, ainda no mesmo lugar. Luke nunca tinha passado por um momento tão estranho depois de beijar uma garota, mas não era desconfortável. Ambos eram assim. Nenhum deles faria um comentário piegas. Você teve alguma visão sobre mim? Estou destinado a uma morte horrível ou algo assim? Luke perguntou com um leve sorriso, colocando o kit de primeiros socorros de volta no armário. As visões de Wednesday geralmente ocorriam quando ela tocava um objeto ou uma pessoa. Beijar também contaria como tocar. Não, talvez devesse ter durado mais. Wednesday respondeu. Luke, que estava de costas para Wednesday enquanto guardava o kit de primeiros socorros, levantou uma sobrancelha. Era uma insinuação clara. Ele se virou e olhou para Wednesday, que o observava da cama. Devemos ter certeza, Luke disse, parando na frente dela. Dessa vez, ele tomou a iniciativa e a beijou. Wednesday aceitou o beijo, fechando os olhos. O beijo foi muito mais longo, durando quase 2 minutos. Ambos abriram os olhos e se afastaram. Agora? Luke perguntou. Nada. Você notaria, já que eu desmaiaria, respondeu Wednesday, balançando a cabeça. Sua raiva da derrota anterior para Bianca havia desaparecido, deixando-a confusa com essas novas emoções. Poderíamos tentar por mais 1 minuto, sugeriu Luke, inclinando-se novamente, mas dessa vez Wednesday o impediu. Já chega, Luke. Wednesday disse, levantando-se da cama. Ela estava no seu limite. Era seu primeiro beijo, e ela nunca tinha experimentado um contato tão íntimo com outro humano em geral. Ela gostou do beijo, o que também a incomodou, pois ela sempre criticou relacionamentos humanos. Wednesday andou em direção à saída, abriu a porta e parou antes de sair. Sem se virar, ela disse, precisamos conversar sobre o novo assassinato amanhã. Me encontre no refeitório? Sim, claro. Te encontro no café da manhã, Luke respondeu. Era um bom sinal que ela ainda queria vê-lo depois disso e não começaria a ignorá-lo ou afastá-lo. Wednesday assentiu e saiu da enfermaria. Luke permaneceu em silêncio, olhando para o chão enquanto um profundo sentimento de culpa o invadia. Apenas uma parede o separava de Enid, que estava descansando por perto. O que eu fiz? Luke pensou, coçando a cabeça enquanto caminhava em direção à área onde Enid dormia. Não foi difícil encontrar a cama onde ela estava deitada. Ver o rosto dela o encheu de ainda mais culpa, mas sua preocupação com ela superou todo o resto. Então ele se sentou e esperou que ela acordasse. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.